Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Agora são 3h01 pelo horário de Brasília. Eu sou Ariana Fonseca e nós estamos ao vivo aqui pela Rádio Justiça em 104,7 FM. Bom, e nos últimos anos, muitas coisas passaram a ser feitas só pela internet. Marcar médico, pagar conta, comprar no mercado ou falar com empresas. Mas nem todo mundo conseguiu acompanhar essas mudanças. Muita gente mais experiente, com mais idade, acaba ficando de fora e com dificuldade de acessar o que precisa. Hoje nós vamos conversar sobre isso, como a tecnologia, quando não é pensada para todos, pode causar exclusão e até desrespeito. Vamos entender melhor o que é isso, sobre etarismo também, como podemos melhorar essa questão. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Justiça a doutora Helena Lariuti, mestre em Direito, professora e advogada, presidente da Comissão de Processo Civil do IBDFAN do DF. Muito obrigada pela participação. Agradeço, Ariana, agradeço doutora Tati, agradeço doutora Bárbara. Teremos aí uma tarde bem proveitosa e um tema muito instigante. Com certeza. Aqui ao meu lado também, doutora Tatiana Costa Zanlorense, advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, jornalista, palestrante e escritora. Obrigada pela participação também, doutora. Eu que agradeço o convite, bom demais estar aqui com essas minhas amigas. Certo. Também recebemos a doutora Bárbara Freitas Nunes, advogada especialista em Direito das Famílias, Sucessões e Criminal, pós-graduanda em Psicologia Forense, palestrante sobre os temas de violência contra mulheres e etarismo. Muito boa tarde. Boa tarde a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês, mulheres, e a nossa equipe técnica. Espero poder contribuir com o debate. Com certeza. Bom, primeiramente eu queria saber quem que pode responder essa questão, né? Como é que vocês definem o conceito de etarismo e etarismo digital? Acho que a gente pode começar assim dizendo o que é etarismo, né? Etarismo primeiramente a gente sempre vincula com idade, né? Então assim, a gente está falando de pessoas mais velhas, mas isso não é uma regra. A gente também pode falar de etarismo voltado para os adolescentes. A grande diferença é que os adolescentes eles vão envelhecer, né? Então é algo que é transitório, diferente na população já idosa, que a tendência é você ficar cada vez mais velho, né? Então é um termo que foi cunhado na década de 70, mas hoje está mais em voga. Hoje a gente fala mais nisso, que é uma forma de discriminar pessoas com a idade avançada, com pessoas idosas. Então temos isso com pessoas acima de 60 anos. Acho que daqui a gente consegue partir para os outros temas subsequentes, né? Porque o etarismo, ele é uma tese, como a doutora Tatiana explicou no comecinho, né? Isso aqui rende um doutorado, e rende mesmo. Com certeza. A doutora Tatiana poderia complementar para a gente? É mais um preconceito social, né? Porque a pessoa vai envelhecer, isso aí, ou você vai envelhecer ou você vai morrer, antes de ficar uma pessoa idosa, uma pessoa velha. Então, né, o nosso caminho é envelhecer e pagar imposto para sempre. Então, não tem como lutar muito com isso. E o que a gente precisa fazer? Proteger essa população que está sofrendo, né? Como não dizer? Sofrendo com toda essa tecnologia, toda essa atualização que muitas vezes eles não conseguem acompanhar, né? Até para a gente que tem 40, né? 30 mais, 40 mais, já é complicado alguma coisa. Imagina com umas letrinhas minúsculas, né? Então, tudo pode ser uma dificuldade. Porque, querendo ou não, doutora Helena, a gente cresceu já com computador, com internet, né, com celular. Eles não, as pessoas mais experientes, é uma certa dificuldade, um aprendizado constante, né? Exatamente. E olha que a gente é considerada, a nossa faixa etária aí dos 40 a mais, né? Ela é considerada o que a gente chama de migrante digital, mas um migrante que já tinha um pezinho mais na tecnologia do que efetivamente, né? Pessoal que já está aí acima dos 60. E quando a gente pensa nesse etarismo, como a doutora Bárbara muito bem colocou, esse preconceito em razão de idade, seja muito novo ou seja mais velho, né? Quando se fala em exclusão digital, a gente já consegue nichar especificamente para o pessoal mais velho, porque afinal de contas o pessoal mais novo, adolescente ou criança, já nasce praticamente sabendo mexer numa tela, os dedinhos ali nervosos o tempo inteiro, enquanto muitas vezes o pessoal
são esses migrantes digitais, eles têm uma dificuldade porque também é tudo muito rápido, muito célere, né? E aí, óbvio que dentro desse nosso tema a gente consegue abordar muitas desvantagens, né, quando se pensa nessa parte de tecnologia. Sim, falando sobre crianças e telas, também daria outra tese de doutorado, né? É verdade. Com certeza. É verdade. E tem um detalhe, né? Por que a gente gosta e deve tratar desse assunto? Porque a nossa população não está ficando mais jovem. Nós estamos envelhecendo, então a gente tem um boom. A gente tem dados que acreditam que em 2060 a gente vai ter 20% da população brasileira idosa. É um número expressivo, muito alto. Então a gente precisa aprender a lidar com as dificuldades, com os desafios e educar as gerações que estão vindo, né? Então não tem para onde, como o outro diz, não tem para onde a gente correr. A gente precisa lidar com algo que existe, com um problema, não adianta a gente fingir que não existe esse problema. E é uma questão tão interessante porque quando a gente pensa, né, já que a gente começou já falando de crianças, adolescentes e idosos, pessoas idosas, a gente tem sempre que pensar que a criança ou o adolescente é o futuro. O idoso, né, a pessoa idosa, ela é a história consolidada, né? Então, é preciso, e até a própria Constituição Federal, da mesma forma que ela coloca a criança e o adolescente como membros da sociedade, que, de uma forma geral, toda a sociedade tem que tutelar pelo bem-estar, pela segurança, pela saúde, né? Da mesma forma, a própria Constituição Federal também tutela a segurança, a saúde, né, das pessoas idosas. Então, é importante a gente também ter essa ideia de que cuidamos do futuro, mas a gente tem que preservar, né, a nossa história, que ela aconteceu por meio das pessoas que já viveram um pouco mais do que outras, né? E hoje de manhã, quando a Helena me falou do tema, ela falou assim, Tati, os jovens hoje não querem saber de CLT, não querem saber de previdência. Como é que vai ser a nossa velhice? Aí eu falei, boa, Helena, como é que vai ser a nossa velhice, né? Porque a gente vai aposentar daqui 20 anos, então, em tese, os jovens vão começar a contribuir para pagar a nossa previdência, que é algo que os nossos pais e nossos avós nunca pensaram sobre isso, porque era garantido, né? Eles se aposentarem e terem lá a renda deles para sempre. E hoje, né, a gente já fala, né, do movimento que tem do divórcio grisalho. Então, a gente tem a população economicamente, que são os aposentados, que movimenta o mercado enorme. Então, a gente está falando de alguns bilhões de reais que eles movimentam. E interessante que, ao mesmo tempo que essa população grisalha movimenta uma parcela considerável da economia, é excluída, né? É um paradoxo. E sofre muita violência, né? Sofre. Até mesmo dentro da família. Demais. É muito triste. Porque assim, a gente tem a inversão, né? Quando a gente fala do direito de família, a gente fala muito de pensão para os pais, pagando para os filhos menores e tudo. E depois? São os filhos que vão cuidar desses pais idosos. E aí vem a hora da violência, né? Toda a negligência, do abuso patrimonial, da violência psicológica, da violência sexual. É bom a gente deixar que parece que não existe, mas é algo que existe. Então, todos esses temas não tem como a gente não discutir. Sim, é real. Com certeza. Agora, eu queria saber quais são os principais tipos de preconceito contra os idosos. Bom, os principais preconceitos, assim, são tantos, mas a gente pode elencar, eu ouso dizer, e aí se as colegas acharem que, na minha perspectiva, né, não está dentro, né, dessa camada dos principais. Nós temos um preconceito com relação à tecnologia, nós temos um preconceito no mercado de trabalho e tem um preconceito em relação a decisões, tomadas de decisões de um modo geral. Então, por exemplo, uma situação muito comum que a gente tem visto acontecer, né? O pai ficou viúvo, já tem ali 60 a mais ou 70 a mais, né? E conheceu uma outra pessoa e se encantou com essa outra pessoa e resolveu ter um relacionamento. Não vamos nem falar em união estável, vou falar num namoro,
né? E aí, de repente, os filhos começam a querer pedir, por exemplo, antecipação de herança, né? Falando que o pai está gastando o dinheiro da herança deles. Então, esse é um tipo de situação, né? E aí começa a ter o preconceito, olha, não tem condição de se cuidar sozinho, olha, tá desfazendo do patrimônio, olha. Então, são situações, e aqui, Ariana, respeitadas as devidas proporções, ok? Porque tem algumas situações em que existe realmente um desvio cognitivo em razão aí de alguma doença degenerativa, alguma coisa assim. Eu estou falando de pessoas normais, porque são idosos, mas eles têm uma vida ativa, né? As academias estão cheias, são corredores, né? No sentido de corrida de rua mesmo. Semana retrasada eu participei de uma corrida de rua. Eu ouso dizer para você que os 60 a mais eram 45% do público, sabe? Que estava ali correndo e passando na frente de muitos jovenzinhos, sabe? Então, assim, são saudáveis, são ativos. No mercado de trabalho, então, já existe um preconceito com os 40 a mais, 50 a mais, imagina, né, os 60 a mais. E aqui a gente fala 60 a mais e esse termo pegou, né? Mas enfim, existe isso. É óbvio que tem que respeitar aí também a dificuldade do pensamento rápido, né? Não porque não é inteligente, mas porque muitas vezes são formas diferentes em razão da experiência, né? Acostumado, por exemplo, a escrever, e isso é comprovado cientificamente. O cérebro, ele tem um tempo para assimilar uma leitura, um tempo para fazer ali a escrita, né? Por que esses estudos estão falando dessa velocidade? Então, quando a pessoa ela é treinada, a leitura, a escrita, ela tem um tempo cognitivo. Aquele que está acostumado, principalmente com informações superficiais, em razão das telas, né, da rolagem constante de telas, informações superficiais e muito vídeo, esse tempo do cérebro diminui, e aí é onde tem uma dificuldade de compreensão, uma dificuldade cognitiva, de pensamento e de raciocínio, né, maior. Mas a pergunta é feita porque é tecnológico, em 5 segundos já fez ali, consultou inteligência artificial ou algum programa, a resposta é na ponta da língua, enquanto a pessoa que já estava acostumado com uma tecnologia diferente, um estudo diferente, ela vai ter um pouco mais demora. Então, às vezes, existe uma impaciência, né, nessa questão. Mas o grande problema, eu ouso dizer, que é quando está relacionado com a questão patrimonial. Quando envolve a questão patrimonial, então, aí a gente tem grandes discussões, né? E os pedidos de antecipação de herança, enfim, né? Essas questões patrimoniais. E até a gente pode ir ainda além, os pedidos de interdição. Curatela. Entendeu? Isso. Quando não cabe. Que é justamente a violência patrimonial. Quando Que é não para cabe. poder manipular e Exatamente, usar todo o patrimônio. Então, assim, é uma realidade. E o que é mais doído, porque o etarismo com preconceito em razão da idade avançada é um preconceito super aceito. É diferente de você olhar os outros tipos de preconceito. Então, da questão racial, rapidamente a gente se manifesta contra, tá aí as redes sociais pra gente poder dizer e falar que não gostou, não concordou. Misoginia. Mas quando a gente fala do etarismo, todo mundo... mas é verdade, né? Assim, a pessoa tem um raciocínio um pouco mais lento. Realmente não tem como trabalhar. E aí isso dói muito. E a gente tem um exemplo que vem na mão contrária, né? Da UNB, do vestibular pro 60 mais. Que foi um show. Que foi um show. Você pega, inclusive tem influenciador digital, que eu tava pesquisando até pra nossa entrevista, que tá bombando nas redes sociais porque ele filma. Gente, eu não tô entendendo, tá longe. Eu tô no lugar da UNB, eu tenho que andar muito pra chegar no outro lugar. Eu não entendi nada do que o professor falou, mas eu tô aqui, sigo aqui. Então, assim, é um movimento contrário. Então, você vê assim, as pessoas... por isso que eu falo, gente, o cinza,
vem para brilhar mais ainda. Mas a gente precisa voltar os olhos para eles. Voltar, porque vai ser a nossa realidade no futuro. Então a gente precisa cuidar da nossa, como será a nossa realidade, e ter esse cuidado, porque são pessoas fantásticas. Tem um filme, eu acho que é O Estagiário. Maravilhoso, exatamente. E assim, você vê a resistência dela trabalhar com a pessoa mais velha, ela não querer, mas ela precisava dar o exemplo, e muita resistência, e no final ela se sentiu com uma diferença da experiência, mesmo ele sendo todo analógico, né? Quando ele abre a maleta dele, é uma agenda, é um calendário e uma caneta, né? Enquanto todo mundo tá abrindo celular, notebook, lá. E funciona. Tem espaço para todo mundo, mas a gente precisa permitir esse espaço. Na área jurídica, cansei de ver antes um pouquinho, né, da pandemia, mas quando veio o PJE, enfim, dos sistemas eletrônicos, não só o PJE, mas outros sistemas, os cursos que tinha na ordem, né, na OAB, como usar o PJE. Cansei de ver advogados mais velhos acompanhados dos filhos. Sim. Não sei se vocês também visualizaram isso. Exatamente assim, deles acompanharem. E também me doeu muito. Eu tive sócio que saiu porque ele não conseguiu acompanhar. Porque realmente o PJE estava muito difícil, ele não conseguia trabalhar. Então, assim, é uma realidade triste que a gente precisa voltar. E aí a gente... Texto aqui é crítica, a ordem e aí? Onde houve o acolhimento desse advogado mais velho, mais experiente, que tinha muito para entregar e se viu tolhido da sua forma, enfim, não conseguia trabalhar. Então, assim, e eu tenho colegas que são advogados bem mais velhos que eu falo, você é meu mentor, eu preciso de você porque a sua experiência conta muito mais do que os livros. Hoje a gente não usa mais livros, né? Mas, enfim, dos PDFs que a gente tem, da jurisprudência. Mas eu preciso da sua experiência para poder, muitas vezes, me mostrar um caminho que eu não consigo trilhar. Não consigo trilhar sozinha, por N razões. Então, a gente tem que olhar para a terceira idade, para 60 a mais, exatamente assim, olha, funciona. Talvez seja um pouco mais desafiador, seja mais difícil, mas funciona. Eu tenho 2 experiências para contar, assim. Direito é minha segunda graduação. E aí, quando eu fui fazer, eu entrei numa turma de 25 mais. Então, já era a idosa da sala. 25 mais. E aí, quando eu entrei, eu acho que eu deveria ter uns 27, por aí. Por aí. Talvez mais. E na minha turma era cheio de idosos mesmo, e era muito legal, assim, porque eles conseguiam falar sobre o direito, sabe, sobre as causas, era muito legal. Minha parceira de fazer prova era uma senhora que já tinha, sei lá, os seus 56 anos, então era muito enriquecedor a gente fazer, né, e ela, às vezes, queria colar, eu, não, a gente não pode colar, a gente não deve colar. E um outro fato que aconteceu foi meu pai, que fez 70 anos, né, ele também, advogado, estava suspenso, porque ele era servidor público e tal, ele aposentou, e foi lá, todo serelepe, buscar a carteirinha da ordem, né. Afastado. Afastado. Não é suspenso? Não, afastado. Afastado, E aí ele chegou lá em casa e falou assim, olha, é minha carteira. Eu falei, nossa, pai, que legal. Aí veio um token na nuvem. O que é isso? Aí eu falei, sério, você ganhou um token na nuvem? Ganhei um token na nuvem. Eu falei, então, é um certificado digital que fica na nuvem. Na nuvem? Aí eu pro céu, assim, não, pai, na nuvem de informações digitais e digitalizadas e digitalizáveis. E aí outro dia ele foi lá em casa, ele falou assim, como é que peticiona? Aí ela foi, eu abri o PJL, nossa, isso é impossível. Eu falei, é bem isso. E é uma coisa que eu bato muito, assim, até com o pessoal que dá aula disso, eu falo assim, tem que abrir turma de 60 a mais. Tem. Porque pra gente fazer, a gente consegue entender partes. Eu vou colocar aqui o ativo, o passivo. E o 60 a mais, às vezes, até nisso, assim, ele tem algum dilema, né, alguma dificuldade. Então, a gente tem que ser acessível e tentar ajudar todo mundo. Mas a minha turma de 25 mais foi... Não, e assim... marcante. Eu acho que um dos grandes desafios, então, assim, essa questão da exclusão tecnológica é deixar os sistemas, da área jurídica,
PJ tem sistema jurídico que é um parto de mexer. Então, assim, tem Projude, o ESAD, que é complicadíssimo pra gente. Então, imagine a pessoa mais idosa, a dificuldade que vai encontrar. Então, assim, os sistemas precisam ser mais fáceis de manusear. Então, assim, tem que ser muito mais intuitivo. E do mesmo lado que a gente tem a população que tem uma renda maior, um poder de compra maior e com qualidade. Então, quando eu falo poder de compra maior, eu não estou só me referindo aos arrimos de família, que são aposentados e que trabalham para poder ainda ajudar nas contas de casa. E sim daquela pessoa 60 a mais que tem poder de compra, efetivamente, assim, ele compra, paga mais caro e ele é excluído. Então, assim, a gente precisa atrair mais as pessoas. E o arrimo de família da mesma forma, que a gente precisa tornar mais fácil esse acesso. Então, a gente fala de banco, vamos lá, a tal da foto. Não, o Gov. Que vai, aquele negócio que do volta, Gov. entendeu? O Gov para colocar foto, para mexer. Aproxime o rosto, afaste o rosto. Então, assim, tudo isso exclui. E aí eu preciso de quê? Eu preciso de uma outra pessoa para auxiliar. Quem é essa outra pessoa? Essa pessoa vai ter dados a senha, ela vai ter dados ao telefone. Então, assim, facilita e muito a violência patrimonial. E facilita muito os golpes, né? Com certeza. Que esse é um grande problema, Ariana, e até os ouvintes, que é o que a gente está enfrentando, não é à toa que isso vive, né, nas mídias tradicionais, que é onde efetivamente, né, se tem uma divulgação muito grande. Nas mídias sociais é um pouco menos, mas também tem, né, daquela história, olha, o banco não manda buscar o notebook, não entrega seu cartão, se ligar do banco. E existe uma explicação para isso, porque veja, se você pega uma pessoa 60 a mais, 90% delas anda com dinheiro. Então, recebe o salário, vai lá e saca o dinheiro para poder ir na feira, no supermercado, para fazer abastecimento do carro e tal. Quase não usa cartão. Ou recebe o boleto impresso em casa, vai lá no caixa eletrônico, imprime boleto, vai lá no caixa no caixa lá, a pessoa atendente, né, para poder fazer o pagamento das contas. Essa é uma realidade, principalmente os que têm mais de 70, os ali dos 60 talvez já estejam um pouco, né, menos assim. Mas os que têm mais de 70, a grande maioria saca, anda com dinheiro. Eu falo isso porque, gente, se alguém me pedir R$2, eu não tenho, eu não ando com dinheiro na carteira e a grande maioria de nós não anda, gente, principalmente depois do advento do Pix, né? Quando era o cartão de débito, de crédito, a gente já quase não usava. Agora com o Pix aí que não usa mesmo. Mas o pessoal mais antigo tem. E, às vezes, eles resolviam as coisas na base da confiança com os seus gerentes pessoais, na época da juventude. Então, e era um tempo, e tem uma expressão que eu gosto muito, né, que fala da força do bigode, né, do fio do bigode, as coisas eram feitas, os compromissos eram ali, né, na base do fio do bigode, ou seja, na confiança da palavra. Muito mais valia um aperto de mão e uma palavra do que efetivamente um documento assinado. Dos anos 90 para cá, principalmente depois dos anos 2000, palavra quase não tem validade nenhuma. E para esse pessoal que vem de uma geração diferente, onde a palavra deles, a honra, ela era diferenciada, então existe esse impacto. E aí, veja, voltando às instituições financeiras, elas fecham as agências, porque elas estão, né, nesse trabalho, progredindo para manter menos instituições físicas, menos agências físicas e tudo de uma forma mais digital, né? Então, já diminui o acesso desse cidadão efetivamente até a instituição. E nessa base da confiança, muitas vezes, aqueles cidadãos aí, os estelionatários, eles conseguem enganar as pessoas, esses idosos. E, às vezes, os idosos, eles ficam com vergonha de terem sido enganados. Eles ficam com vergonha e acabam, né, por arcar com prejuízos que muitas vezes silêncio, né? Isso, e são valores que eles gastaram uma vida inteira para amealhar, para juntar,
para garantir uma aposentadoria, né? Então, são questões que a gente, né, quando se pensa inclusive em violência, não é à toa que a gente vê na televisão ou vê, né, na mídia, seja tradicional ou não, Polícia Federal ou Polícia Civil de cada estado faz, né, operação e desmonta, prendeu não sei quantos desvios, não sei quantos, né, de desvio de dinheiro, desses golpes. Então, existe sim, deve existir sim um olhar diferenciado para essa população, principalmente porque muitas dessas pessoas ainda não se adequaram quando se pensa em pagamentos, quando se pensa, né, no comércio, ou quando se pensa na própria relação bancária, que é o exemplo que eu estou dando aqui, muitas delas ainda não se adequaram a isso, não conseguem compreender a essência, às vezes fazem, e o pior, tá com dificuldade, chega pro filho ou pro neto e fala assim, eu não tô sabendo como faz, me ajuda? A pessoa pega o telefone ou senta no computador, faz e não ensina para ele aprender, né? E às vezes ele fala assim, tá, resolveu, mas se for para ele fazer, ele vai ter que pedir ajuda de novo, né? Então é preciso que se faça, vamos fazer um passo a passo. Tanto é verdade que eu vi recentemente, né, uma pessoa foi explicar, fez tipo um gibi, explicando como que faria lá uma ligação por vídeo, acho que era isso, como acessava o WhatsApp, como que funcionava, né? Eu vi numa reportagem e achei fantástico. A ideia é essa, é ensinar para que tenha uma certa independência, né? Porque o que acontece? O ato de ensinar, aí a gente espera que a família ensine, né? Que a família ensine, os mais próximos, com muita paciência. Com muita paciência, que é algo que os jovens não têm. Não tem. Não tem paciência. Mas também precisa das instituições e do Estado, de modo geral, também educar. Porque assim, eu não posso contar somente com a paciência de um neto, de um filho, porque aí eu tenho qual a dificuldade? Mas igual eu vi uma pesquisa do IBGE, que 63% das pessoas idosas têm acesso à internet e tudo. Qual é a qualidade dessa internet? Ela consegue de fato acessar? Que aplicativo que ela utiliza? É o aplicativo só das conversas? Não, gente, falar que a pessoa acessa a internet porque ela participa de grupo de WhatsApp, pelo amor de Deus, isso é um excluído digital, porque só estar em WhatsApp não significa acesso à internet. Ela consegue pagar alguma conta pelo telefone, pela internet? Então, assim, o que é esse acesso à internet? O que você quer me dizer com esse acesso à internet? Então, assim, é um dado muito pobre para a gente mensurar a dificuldade do 60+, junto às instituições. Então, a gente precisa... E tem um outro ponto também que a gente precisa discutir, é até a questão da saúde. A gente tem os planos de saúde. Eu fico preocupada comigo no futuro. Como é que vai ser meu plano de saúde? Para agendar. Para agendar. Porque, assim, tem planos... Você não consegue fazer nada fisicamente. Nada fisicamente. Então, assim, eu vejo muitos idosos, eu vejo minha mãe, meu pai, com N dificuldades, porque não conseguem marcar, porque é só por telefone, ou então é pelas mensagens, pelos aplicativos de mensagem. Não consegue. Então, assim, tudo isso é difícil. Se pra gente 40 é irritante da gente não conseguir evoluir, imagina uma pessoa idosa. E aí, o comportamento dessa pessoa idosa que fica mais nervosa, e aí eu tenho um pico de pressão, eu tenho toda uma cadeia de desdobramento com tudo isso. Então, assim, é algo que a gente precisa olhar. Então, assim, a saúde também, a gente precisa ter esse olhar que precisa facilitar. Como é que vai ser? É só online mesmo? A gente precisa ter, igual os bancos, a gente precisa ter uma instituição física. Atendimento humanizado, né? Exatamente. Não dá para ficar só com robô. Entendeu? E essa situação é tão interessante que aí vocês contaram, né, de experiências de vocês. Eu vou contar uma que aconteceu comigo. Ontem eu saí da faculdade, parei no posto de gasolina para abastecer o carro. E era um aplicativo novo, né, que eu tinha baixado, porque tinha uns descontos e tal. Só eu ainda não tinha aprendido a mexer no aplicativo, porque eu não tinha nem parado para olhar. E parei lá no posto e falei, vocês aceitam esse aplicativo? Aceitamos. Falei, beleza. Abri o negócio, não era intuitivo, era diferente de outros que eu já tenho o hábito de usar. Aí eu perguntei pro rapaz, falei assim, você pode me explicar como é que funciona? A grosseria e a falta de paciência. Eu não sou idosa, gente.
Eu fico imaginando como é com uma pessoa idosa, Que já sabe? tá vulnerável. Aí o que eu fiz? Eu agradeci, eu liguei o carro e eu fui abastecer em outro posto. Aí depois, com calma, cheguei em casa, mexi, aprendi a mexer no aplicativo agora em outro posto, porque nesse eu não volto mais. Né, em outro posto de combustível eu vou parar, né, e vou usar o aplicativo, porque aí agora com o tempo e com calma eu aprendi. Mas custava, né, 30 segundos, 40 segundos só falar, explicar, olha, a senhora pode clicar em tal lugar, ou você pode clicar em tal lugar, funciona assim, assim, assado, né, para explicar como funciona. Por quê? E aí não é etarismo, mas é uma questão de direito do consumidor. Tá escrito lá assim, no aplicativo não sei quanto, fulano de tal, o combustível sai por exemplo, 5,20. Na bomba tá 5,39, 5,25, enfim, né? E aí você entra, não sai por 5,20, você tem um cashback que, se você aproveitar um desconto de algo que depois que você já abasteceu a primeira vez que você acumulou o ponto, é que ele pode vir a sair por aquele valor. Então são informações que independem de idade, elas devem ser claras, cristalinas para o consumidor, né? Então tudo isso causa insegurança, já que, né, se o consumidor não pergunta e se ele não consegue compreender, ele vai mandar abastecer, por exemplo, pensando aqui num posto de gasolina ou em qualquer situação, né, que tem essa alegação do cashback, né? E aí na hora ele fala, tá, mas cadê o desconto? Como é que você vai tirar no caso do posto? Como é que você tira o combustível de lá? Né? Porque não perguntou com antecedência, não entendeu ainda porque é a primeira vez, porque acontece, né? A primeira vez todo mundo fica inseguro. Então, são situações que elas devem ser levadas em consideração. E os atendimentos, quando se trata de idoso, né, seja em clínicas, as que não são especializadas, né, seja plano de saúde, seja empresa de telefonia, companhias de água e energia, né, órgãos públicos, realmente o negócio é um pouco complicado mesmo. Eu vi, por coincidência, inteligência artificial, algoritmo, né, vai mandando para a gente só as reportagens do que a gente está pesquisando, né, uma empresa aérea que o filho embarcou os pais idosos, 80 a mais, para vir para Brasília, e a empresa simplesmente perdeu Os pais? os pais no aeroporto. Hã? Uma pessoa passou aqui no aeroporto, viu o casal de idosos, ficou com muita dó, tirou uma foto, e aí gerou um pouquinho de comoção social nas redes sociais e conseguiram localizá-los. Então, assim, aí localizaram o filho, e aí o filho ligou para a irmã, falou assim, olha, ele está em tal lugar, é bem ali no aeroporto aqui de Brasília, quando a gente sai antes do desembarque, logo quando a gente passa os táxis, que tem aquelas muretinhas que a gente espera o táxi, os nossos familiares, né? Eles estavam lá. Então, assim... A deriva. Então, assim, a empresa aérea simplesmente não cumpriu aquilo que foi pactuado, da entrega dos pais idosos a um responsável que ia esperar aqui na chegada, no desembarque. Então, isso é só um exemplo do Esses casos de negligência devem ser muito comuns. Imagina, gente, vamos fazer uma inversão aqui. Se fosse uma criança. Nossa! Se fosse um pet. Ah, não, com certeza tinha gerado Se fosse um pet, se fosse uma criança, como seria a reação? Por que não a atenção devida àquelas pessoas idosas que estão ali precisando dessa atenção, né? Porque perde pet por aí, companhia aérea perde criança por aí, né? A gente vê direto reportagens, né, que algumas perdem as crianças, perdem os pets, enfim. Mas a comoção que gera e a responsabilização, se fosse uma criança ou se fosse, né, um pet, seria os idosos, precisou alguém se condoer da situação para que, por meio de uma rede social, causasse ali efetivamente, né, uma comoção. É a história. O etarismo é um preconceito super velado. E as pessoas aceitam. Então, assim, não é. E muitas pessoas falam assim, não é preconceito. Não, então, eu acho que para muita gente, etarismo deve ser até uma qualidade. Porque não sabe o que é. Né? A gente, num exemplo, a pessoa vai saber. Por exemplo, outro dia, minha tia foi marcar uma consulta pelo aplicativo do plano de saúde. Aí ela me liga. Não, aqui tá pedindo o número da segunda verificação. Aí eu,
Aí eu fui fazer uma chamada de vídeo, eu tive que ir na casa dela para poder agendar consulta para ela ir no médico. E isso cabe à ação judicial contra a Cabe. empresa aérea? E aí, o que acontece? A gente para em outro problema, né? Porque em que pese existe a prioridade nos processos judiciais? Existe prioridade 60 E dos mais. 80 mais, a dos 80 super mais prioridade. é super prioridade. Mas a gente sabe que os processos são morosos. Então, quando a gente pega os dados do CNJ, Brasília, uma sentença, 4 anos e tudo, tem pessoas que não têm esse prazo. Quando ganha ou quando perde, já não tá mais aqui, né? Exatamente. Então, é tudo isso. Então, assim, a gente... É onde a gente pensa, como fica o acesso à justiça para os idosos? Porque se a gente pensa nesse conceito de acesso à justiça amplo, né, e restrito, não só ao Poder Judiciário, que a gente está falando ao Poder Judiciário, mas não é só ele. Ele efetivamente vai usufruir, né? E aí a gente pode falar, eu tenho um caso, né, em que a ação, nós distribuímos a ação em 2003, em 2004 eu já tinha sentença, o trânsito em julgado, pasmem, aconteceu em 2024. Eu protocolei o cumprimento de sentença em 2024, que foi quando houve o trânsito em julgado. O processo ficou 20 anos para uma decisão, né, em segunda instância, 20 anos. Então, assim, o autor da ação, o beneficiário direto da ação, faleceu, né? Então, assim, quem vai usufruir disso? A família, né? Ou os herdeiros, se houverem numa situação dessa, né? E são situações que efetivamente houve acesso à justiça. Se a gente parar para pensar, houve acesso à justiça? Porque o beneficiário direto, aquele que efetivamente sofreu a expoliação, que causou a ação judicial, né? Ele já veio a falecer. Então, são situações que a gente precisa olhar com bastante atenção. E isso é interessante porque alguns tribunais, eles já têm dado um olhar especial para isso. Porque a população está envelhecendo, né? Atualmente, a população brasileira, hoje, no atual, né, cenário hoje, 2025, ela é uma população que ela ainda é considerada jovem, porque é menos de 60 anos, mas é uma população que está envelhecendo. Né? Se a gente considerar que os nossos avós tinham, em média, aí, 8, 10 filhos, às vezes mais, né? Os nossos avós. Os nossos pais tiveram, em média, uma média de 4, 5 filhos, é uma média, né? 3, 4. E a gente teve um? E a população da nossa idade tem Quando tem, né? Quando tem. E que a população jovem já está pensando em não ter filhos, né? Então a gente consegue ver como vai ficar essa pirâmide aí. Invertida, né? Dizem. Exatamente, uma pirâmide invertida. E nós, né? que vamos estar lá em cima. Oh, sim. Então é uma situação extremamente delicada. Então alguns juízes, alguns tribunais dão atenção e eles têm tido, por exemplo, né? E aqui eu cito, em especial o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que eles têm um atendimento diferenciado voltado na questão de conciliação e mediação para as pessoas idosas. Então, existe dentro do Sejusc, né, uma atenção especial quando o foco são pessoas idosas. É possível, e aí é óbvio, né, os funcionários, as pessoas envolvidas, elas são treinadas para um tratamento diferenciado voltado para a população idosa, para as pessoas idosas, né? E isso efetivamente traz esse acesso à justiça de uma forma efetiva, né, já que eles vão ter, né, a população idosa e a situação específica, né, que tem sim algumas nuances. Seria ignorância a gente passar pano de que não existem nuances, porque existem, né? Não é à toa que tem aquele ditado, né? Tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente. Essa é a verdadeira justiça, né? A igualdade que se defende é muito mais uma equidade, né, do que efetivamente a igualdade específica, né, do termo lá do dicionário de português, né? Então, para atingir isso, a gente pode citar aqui como exemplo o Tribunal de Justiça do DF, que tem efetivamente um setor especializado nessa área de mediações e conciliações para as pessoas idosas. Não, e assim, acho que vocês duas vão concordar comigo. Quando a gente pega uma cliente que é idosa, e aí a gente liga e fala assim, olha, foi agendada a audiência de conciliação. Ah, tá. O que é isso? Aí você explica. Como que é isso? Aí você explica, olha, feita de forma virtual. Aí você fica meia hora falando sobre o processo, como é que vai ser, e no final ela,
doutora, a senhora vai fazer de onde? Posso ir aí na sua casa? Posso ir aí no seu escritório? Posso ir aí fazer com você? Sabe? É batata isso. Não, e assim, um detalhe, né? Como advogada e tendo clientes mais 60 Porque a gente mais, que já é jovem, a gente tem medo da internet não funcionar. Com de um monte de certeza. coisa acontecer, né? E Chover, dá parar errado, de transmitir. e dá errado. E dá errado, e não entrar na hora, e um monte de coisa. Imagina para uma pessoa... mais velha. E mais assim, velha. eu tenho tido cuidado com os meus clientes de ligar toda semana para eles. Porque assim, eu sei que eventualmente eles vão falecer. E às vezes vai ser a única ligação que eles vão ter, né? Porque agora tudo é Exatamente, WhatsApp. porque assim, e assim, eu tenho visto que a família pouco importa com eles. Então, assim, até nisso a gente preocupa, porque você vê as pessoas idosas, porque a nossa expectativa de vida tem aumentado ao longo dos anos, né? A gente não é... Eu lembro do meu avô, faleceu muito jovem. Minha mãe já passou a idade do meu avô. Eu espero passar também a idade da minha mãe. Então, nós estamos vivendo mais... E os filhos não têm acompanhado esse cuidado com os pais, né? Então, assim, eu como advogada, da preocupação lá no escritório, gente, a gente tem que ligar toda semana, pega os nossos clientes 60 mais e ligam para eles, para saber como é que eles estão. Não é para dar novidade de processo, não é nada, é para saber como eles estão mesmo. Quantos filhos fazem isso com os pais? Eu vejo, assim, vários que ficam semana. Eu posso dizer por mim, muitas vezes com o pai, não com minha mãe, mas com meu pai, passar semanas, quiçá meses, sem dar uma ligação. Então, assim, o exemplo não está longe. Deixa eu olhar aqui para mim. Eu fico apontando, a gente quer apontar para o outro, mas a gente esquece do nosso rabo, né? Então, assim, deixa eu olhar para o meu aqui, como é que tá? Então, quando a gente fala isso em voz alta, quando a gente coloca isso para fora, e a gente fala assim, não, eu também tenho deixado a desejar. E qual é o limite disso? Onde é que isso vai parar? Então, e a gente não tem abrigo. E aí, se a gente for escalando cada vez mais, né? Política pública de abrigo, de instituições que acolhem as pessoas idosas. A gente já combinei com a Helena. Quando a gente tiver 80, vamos todas para a mesma casa. A Bárbara está convidada, você não, também? querida, com 80 a gente vai estar viajando pelo mundo. Tá bom, por 90. favor. 90. 90 a gente pode começar a pensar. Sim, mas assim, a gente monta um staff, a bem gente legal. precisa E uma pensar adega. nisso mesmo. Tem algumas reportagens que falam sobre isso, de amigos que resolvem Sim, morar juntos. fazem vilas para morar Exatamente. junto, Exatamente. condomínios de pessoas Porque idosas. é uma realidade. Sim. Não necessariamente os filhos vão cuidar da gente e não há abrigos. E quando tem abrigos particulares, são pequenas fortunas que você paga mensalmente. Fora os que não são fechadas pela vigilância, ou pelo Ministério Exatamente. Público, após denúncia de maus tratos, que é uma coisa... Então, assim, é sério. Então, horrorosa. assim, eu falo às vezes assim, eu falo até rindo assim, mas é um riso de nervoso. Porque é o que me espera. Eu não tenho filhos, não pretendo tê-los, não terei. Provavelmente não serei cuidada por sobrinhos. Então, se eu não arcar, porque eu não serei aposentada pelo INSS. Então, como ficará a minha vida no futuro? Onde que eu vou parar? Então, assim, é uma realidade, a gente brinca aqui dos nossos amigos com quem vai morar comigo, porque necessariamente o meu companheiro estará vivo comigo. Sim. E aí? Estarei sozinha? Não, sozinha eu digo com que quem? as meninas vão morar juntas, porque aos 90 estaremos firmes e fortes, os homens morrem mais cedo que a gente. Então, tem esse sinto detalhe. dar essa notícia. Né? Então, assim, são coisas que a gente precisa pensar. A gente E num precisa... piscar de olhos, os anos vão passando. Então, é por isso que é muito importante de pensar nessa questão financeira, né? Fazer um planejamento Isso patrimonial, cuidar da saúde. E você perguntou se pode judicializar. Né? Havendo qualquer ato ilícito, qualquer dano, a pessoa sofreu um dano, é passível de entrar com uma ação judicial e pedir uma reparação. No caso dos idosos que foram largados né, sem os devidos cuidados no aeroporto, ou então alguma negligência médica, né, algum tipo de imperícia, imprudência, negligência. Qualquer ofensa a direito pode ser passível de judicialização. A moral, né? Os crimes contra a honra. O dano pode ser uma consequência. Porque senão fica falando, mas eu não tive dano nenhum. Tá, mas não teve dano, mas teve um direito violado. Sim. Né? Então, muitas vezes, por exemplo, um cancelamento... Olha, o que é muito comum acontecer, Ariana? Legalmente não pode. Tá? Não pode acontecer, mas é muito comum e sempre
tem um jeitinho, né? É raro, mas acontece. É raro, mas acontece. É ilícito a alteração do valor de plano de saúde quando a pessoa atinge 60 anos, né? Isso é considerado ilícito quando tem aquele aumento Da faixa etária, extraordinário em razão da faixa etária. Mas acontece. Com as justificativas ela acontece. Então, assim, hoje, quando se pensa em plano de saúde, né, a gente tem que dar graças a Deus pela existência do SUS no Brasil. Sim. É um sistema de saúde que, quando a gente compara, por exemplo, com os Estados Unidos, né, porque a gente gosta muito de se comparar com os Estados Unidos, lá não existe um sistema público de saúde tal qual o SUS, né? Lá existe, óbvio, os seguros de saúde e todo mundo paga muito seguro. É seguro para a hipoteca, é seguro para o carro, é seguro para ficar desempregado, é seguro de saúde, é seguro para tudo, né? Para sair na rua você faz um seguro. Lá nos Estados Unidos eles têm essa questão do seguro. Então, tudo é privado quando se pensa em saúde. Mas o Sistema Único de Saúde, ele não tem condição de atender todo mundo, né? E ele é fantástico, a gente agradece pela existência, mas ele tem as dificuldades e ele tem as mazelas que todos nós sabemos, né? Então, os idosos, eles acabam fazendo o quê? Procurando o plano de saúde. E, às vezes, o valor fica Impagável. Exorbitante, gente. Exorbitante. A maioria das pessoas não consegue pagar. Às vezes chega a 80% do rendimento da pessoa. Dependendo do rendimento, óbvio, né? Mas estamos falando de valores consideráveis de um plano de saúde. Considerando que a faixa média, né, da renda do brasileiro hoje é um salário mínimo, então um salário mínimo pesado. É complicado. Por isso que vale, então, já se conscientizar desde cedo. Isso. Sim. E fazer o planejamento. E que a gente tem um problema, né? Pensando aqui com as novas gerações, com as dificuldades de trabalho e por aí vai, é necessário que pensem, reflitam sobre isso, porque pai e mãe vão morrer. E o que a gente vê, a questão da nossa área de direito de sucessões, a briga por bens e tudo, patrimônio acaba. A depender da briga, então, aí acaba mais rápido ainda. Então, e para a construção de patrimônio, a gente tem uma inversão hoje, né, que as pessoas têm construído patrimônio muito rápido. Os jovens, um boom muito rápido, diferente da geração dos nossos avós, que demorou muitos anos para construir um patrimônio, uma empresa e por aí vai. Mas dissipar esse patrimônio dos nossos avós custou, se é que foi dissipado, diferente das gerações atuais, que se ganha muito rápido, muito dinheiro e se perde muito rápido. Então, esse planejamento é necessário pensar, mas é a dura verdade. Você lidar com duras verdades, nem todo mundo está preparado. Isso exige maturidade, às vezes exige terapia, alguns bons anos de terapia. Então, é complicado você trabalhar com essas reflexões. Tanto que quando a gente fala assim, vamos fazer um testamento, a pessoa fala, não, se eu fizer um testamento eu vou morrer. Aí eu, mas da onde o senhor tirou isso? Não, porque fulano falava isso quando eu era jovem, não sei o que. O meu avô falava que quando tirava foto roubava a alma dele, então ele odiava tirar foto. Então é dessa mesma lenda, né, vamos fazer um testamento não, porque senão eu vou morrer. Então é importante você deixar lá, né, fazer uma tomada de decisão assistida, quem você quer que cuide de você no futuro, você quer ter cuidados paliativos, como é que você pensa nos seus últimos dias, quem vai cuidar, onde você quer morar, com que filho você quer ficar, né? Quem vai cuidar do pagamento dos seus boletos. Então, isso tudo a gente consegue fazer um planejamento antes, para lá no futuro, depois, se perder, né, algum tipo de deficiência ou algum tipo de perda da capacidade mesmo civil e mental e tudo, tem um plano B. Tem como poder fazer a coisa fluir e não sofrer tanto quanto vai sofrer se não tiver feito nada. E a gente tem um outro lado quando a gente fala do abandono, muitas das vezes dos idosos, e abandono, assim, eu não estou dizendo abandonar mesmo, mas aquela pessoa que tem filhos e que os filhos não visitam, os filhos não estão ali, e essa pessoa, esse idoso, pode arcar com um cuidador, muitas vezes, e aí a gente tem, qual que é o problema? É a relação, né? Aí vira uma união estável. Sim. Ou então aquela relação vira uma filha, né? Uma filha afetiva, né? A relação se fica tão
forte. E aqui eu estou dizendo quando não é verdade, tá? Porque existem casos e casos que realmente houve o cuidado, houve tudo. Mas muitas das vezes a gente se depara com uma fraude, que não é verdadeira. Então, assim, a gente vai desdobrando. Quando vai abrir o inventário, tem lá, né? Uma regularização de união estável. E você olha e fala, meu pai era casado com quem? Não, era cuidadora. Mas, gente, isso é uma situação tão delicada, porque, Sim. assim, quando envolve principalmente grandes nomes, né, e pessoas que têm um patrimônio considerável, como pessoas públicas, né, e elas falecem, e aí vem as disputas, porque houve o testamento, e no testamento, geralmente, Beneficia uma parte, beneficia um dos filhos, porque geralmente é aquele filho que abriu mão de alguma coisa para ficar, para cuidar, para morar, para levar, para viajar, para dar atenção, né? E houve um bom cuidado, né? E aí se discute depois que falece, fala não, houve uma influência, né? Não se reconhece o trabalho que foi feito enquanto o proprietário real do dinheiro estava vivo, né, do patrimônio ali, ele estava vivo. E a intenção dele, efetivamente, ali, de beneficiar alguém porque ele se sentiu amado, se sentiu cuidado. Né? E aí vem aquela disputa, né? Não, a lei diz que todo mundo tem que ganhar igual, então você está ganhando a mais porque você influenciou o papai ou mamãe, né? E essa não é uma realidade. Geralmente aquele filho que cuida, aquele filho que está junto, né? Ele geralmente, quando se faz o testamento, ele é beneficiado, né? É uma forma ali que é óbvio que isso envolve muitas disputas, né, e muitas discussões, porque tem aí as nulidades testamentárias, que não é o objeto aqui da nossa conversa hoje. Mas que acontece todo dia. Mas que ela não pode ser usada de uma forma vã, né, ou insana. Ela deve ser usada com muita propriedade, muita categoria, e nos casos efetivamente que isso acontece, né? Então ainda tem um outro desdobramento, que é justamente aí no pós-morte, né, na disputa aí sobre a tentativa de nulidade desse testamento. Então, gente, olha, a gente fala de etarismo e são consequências assim, né, gigantes, porque qual é a única certeza que nós temos? Tá morto. É que nós vamos morrer. O momento ninguém sabe, mas que nós partiremos deste planeta, né, deste mundo, nós partiremos, vamos morrer. E todos nós falamos, muitas vezes fala assim, não quero envelhecer. Qual é a outra opção? Morrer? Não quero. Oxe, eu quero sim. E quero com saúde, com programação. Sim. É essa a opção. Se não quer envelhecer, a outra opção é falecer. Então, a gente tem essa opção aí para levar para a vida, e essa escolha, né, essa opção de escolha. O que é que a gente quer. E hoje em dia tem muito tratamento estético, né, para prevenir. Aqui me desculpe os médicos, os nossos ouvintes que estiver escutando, né, mas tem a medicina preventiva, né, então e a gente precisa se cuidar. Hoje as informações estão mais fáceis, a questão das doenças, né, então a gente consegue descobrir mais cedo diversas doenças que afetam o nosso cognitivo. Então tem vários mecanismos, mas o resultado será o mesmo. Partiremos daqui, né? Partiremos aqui bem ou mal, mas partiremos. E a gente precisa ter esse olhar com o outro, porque também vamos chegar lá. Hoje nós estamos 40 a mais aqui, mas amanhã seremos nós. 60 a mais, 80 a mais, a hiper mega prioridade, né? Preferência nas filas, mas seremos nós. E como é que estaremos? Como é que seremos tratados? A questão do acesso, até, vamos falar que nós estamos aqui em Brasília, o acesso físico das coisas, a ausência de rampa, um monte de degrau, é complicado às vezes você andar aqui no centro de Brasília, mesmo na Zona Sul, na Zona Norte, a calçada na frente das lojas, nas comerciais, um monte de pisos diferentes que são fáceis de escorregar, você não consegue passar com uma cadeira de rodas, a dificuldade de você usar uma bengala. Então, assim, tudo isso impacta, tudo isso nós estamos falando de etarismo. E eu pensei aqui agora numa outra coisa, assim, os idosos,
eles podem sofrer do mesmo mal que os jovens, de achar que o meio digital pode substituir o afeto, pode substituir o contato. Então, não, minha filha me manda um oi todo dia, me manda a figurinha da Nossa Senhora todo dia, me manda um ursinho escrito bom dia todo dia. Então, isso daí pode também estar virando um pouco um caminho sem volta. O que vocês acham? Com certeza. Olha só, a gente caminha para um outro lado também. A questão das fake news, gente. Pelo amor de Deus. A gente viveu num passado super recente sobre isso. Então, assim, a população 60 mais Acredita mesmo. E repassa. E repassa. Sim. E aí, voltando um pouco na pegada no discurso da doutora Helena, dos golpes, hoje com a tecnologia do deepfake, de se passar, pega a sua foto de filha, de filho e passa uma mensagem, um vídeo para os seus pais e eles acreditam piamente que aquilo é verdade. E aí? Eu estou valendo num boleto de R$999 do Mercado Livre. Que mandaram pro meu pai falando que era meu e não era. Pois é. Gente, eu Isso passei, sério? eu tive um cliente que passou pela seguinte situação. Ligaram e falaram o golpe do falso sequestro. Ligaram e falaram que estava com a filha. E ele ficou desesperado, foi para o banco. Aí o gerente do banco tentou convencê-lo, né, de que não, pela forma como estava sendo a pressão pelo telefone. Aí o gerente do banco, porque era na cidade do interior, ligou para a família, para a filha, conversou com a filha. A filha foi no banco. A filha se apresentou para ele, ela conversava com ele e ele falava para ela, você vai morrer, você está sequestrada, eles estão, sabe assim? Então assim, é um terror psicológico tão grande, né, que ela falava, aí o que ela fez? Né? Ela pegou, fez ele pegar nela, sabe? E aí a hora que efetivamente ela falou, pai, me dá o telefone. Aí ela pegou o telefone, porque aí nisso já tinha chamado a polícia, ele já estava desesperado, né? E aí ela pegou, foi lá e desligou o telefone, entende? E óbvio que não fez nenhum tipo de transação. Mas isso assim, eu tô contando o caso de um cliente que aconteceu numa cidade do interior. Mas eu, na fila da lotérica, já vi isso acontecer na minha frente. A pessoa desesperada, deixa eu passar na frente, eu preciso fazer um depósito, vão matar meu filho, vão matar minha filha, aquele negócio assim, a pessoa lá com o dinheiro, e aí alguém virou para a pessoa e falou assim, isso é fraude, a senhora não vai fazer. Aí foi diferente, a pessoa pegou e tomou o telefone da mão do cidadão que estava nesse desespero e desligou o telefone. E aí pegou e procurou lá um número que estava escrito, né? Alguma coisa, como chama sua filha? E procurou lá e ligou. Olha, né, vem aqui buscar seu genitor ou genitora, seu pai, sua mãe, que está numa situação assim, assim. Passou um tempo, a pessoa chegou lá, né? Eu não vi chegar, porque eu saí da fila, eu fiz o que eu tinha de fazer e fui embora. Mas isso aconteceu, eu testemunhei. São situações em que as pessoas ficam desesperadas. Né? Então, é o tipo da coisa que tem que tomar o cuidado mesmo, né? Justamente por conta dessa ideia e dessa urgência, né? Que se faz em que era um tempo em que que se passava diferente, né, gente? Vamos lá. Se passava diferente. Doutoras, vamos fazer um breve intervalo e na sequência nós vamos ter mais uma hora para debater sobre essa questão do etarismo digital, os golpes, né, contra os idosos. Portanto, vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. 3h58, Rádio Justiça, 104,7 FM, sintonize seus direitos. Você está ouvindo Justiça na Tarde. O futuro do planeta depende das ações de hoje. Por isso, o Ministério Público Federal está presente de norte a sul do país, defendendo um direito de todas as gerações: viver em um ambiente equilibrado, saudável e sustentável. Acesse mpf.mp.br/guardião-do-futuro e descubra como o MPF atua na defesa dos biomas brasileiros e na proteção dos povos que vivem em harmonia com a Terra. MPF, Guardião do Futuro, protetor de direitos. Toda quarta-feira, a partir das 8 horas da noite, você acompanha aqui na Rádio Justiça 104,7 FM o Entretexto.
O programa traz análises de obras e escritores, entrevistas com autores, críticos e especialistas sobre lançamentos e indicações de livros, novas tendências e tecnologias ligadas à literatura. Quarta-feira, a partir das 8 horas da noite e reprise sábado e domingo, às 9 horas da manhã. Rádio Justiça, 104,7 FM. Sintonize seus direitos. Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM. O site do STF conta com mais um serviço para você. É o Informação à Sociedade. Um resumo didático sobre os temas em debate na Suprema Corte, em linguagem acessível, explicando de forma transparente quem entrou com a ação e o que foi decidido. O Informação à Sociedade fica disponível na primeira página do portal do STF, stf.jus.br. Basta clicar nos processos de interesse e acessar o resumo das decisões. Rádio Justiça. Sintonize seus direitos. ZYS 898, Rádio Justiça, Brasília. FM 104,7 MHz, 20 kW de potência. Uma emissora do Poder Judiciário do Brasil. Acompanhe o dia a dia do Poder Judiciário em todo o país, também na sua televisão. Na programação da TV Justiça, você confere reportagens especiais, programas culturais, debates, entrevistas, cobertura de eventos do Judiciário e decisões das principais cortes do país, além da transmissão das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Superior do Trabalho. Sintonize a TV Justiça onde você estiver. No Distrito Federal, no canal Digital 1. Em todo o país, nos canais digitais e UHF ou pela sua operadora de TV a cabo. Ou ainda, confira a programação pela internet em www.radioetvjustiça.jus.br. Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM. Sintonize seus direitos. A Rádio Justiça está celebrando 21 anos, totalmente premiada. A emissora já foi reconhecida pelo UNICEF e pelo Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. Porta-voz da democracia é transmitida em 104,7 FM para todo o Distrito Federal, além do aplicativo TV Justiça Mais e as plataformas YouTube, Spotify e TuneIn. É a única rádio pública a transmitir integralmente as sessões plenárias do STF, TSE e TST e também a única que tem radionovela com capítulo inédito todo dia. A Rádio Justiça conta com faixas musicais, culturais e jornalísticas. E nos últimos meses teve um crescimento de quase 20% em sua audiência, segundo dados da Cantar Ibope. Desde 2004, a Rádio Justiça alia tradição e dinamismo, sempre buscando novas formas de traduzir o direito para todo mundo ficar por dentro. Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM. Sintonize seus direitos. Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM. Faixa jornalística. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. 4h03. Eu sou Ariana Fonseca e nós estamos ao vivo aqui na Rádio Justiça em 104,7 FM. Hoje falando sobre etarismo digital. Nós temos aqui no estúdio da Rádio Justiça as entrevistadas Helena Lariucci, Tatiana Costa Zanlorense e Bárbara Freitas Nunes. Nós estamos falando sobre essa questão do preconceito contra os idosos. E então agora eu queria falar nesse segundo bloco, continuar na verdade a nossa conversa de antes, falando sobre esses crimes, esses golpes que os idosos acabam caindo, infelizmente, né? Doutora, poderia complementar? Eu peguei um caso de um idoso de Pix, né? Que conseguiram fazer alguma coisa com o telefone dele e pegaram a grana. E aí ele na consulta ele falava assim, mas doutora, para eu pegar 15 mil para mandar para o meu filho, eu tenho que ir lá falar com o meu gerente, olhar na cara do meu gerente. Ainda leva 48 horas para ele fazer a transferência. E eles, no estalo de dedos, conseguiram transferir um montante bem relevante. Então,
acontece, como eles entram nos sistemas, eu não faço a menor ideia, mas eles entram, então todo cuidado é pouco, né? Eu vivo falando para os meus pais, para os meus tios, para os idosos com quem eu convivo, não clique em link, muito cuidado com o que você recebe, né? Um desconto, às vezes o desconto é o que vai ferrar a sua vida, assim, né? Sem querer maldizer ou sem querer desejar o mal, mas fica assim, clique aqui para conseguir um desconto. Passe o seu CPF para conseguir um dado e não sei o quê. Banco não pede CPF, rede social não pede CPF. Receita Federal não pede CPF. Ninguém pede CPF. Então, faz aquilo que dá, é o que eu digo. E não tente também querer ganhar algo muito grande, porque esse algo muito grande só quem te dá é seu pai e sua mãe. Não vai vir da internet. Eu falo muito assim que a vítima do estelionato, em alguma medida, ela também quis ganhar alguma coisa. Então, assim, ela acaba achando que ia ter um lucro muito bom e por isso que acabou se tornando vítima, né? Mas, além disso, eu queria comentar que a questão dos golpes na internet, nas redes sociais, do WhatsApp, tem um grande problema. Quando a gente vai judicializar as provas, né? As provas. Então, a gente tem, assim, vamos ser bem sinceros, é algo difícil. Sim. Da gente ter novamente, retomar aquele valor numerário que saiu da sua conta e tudo, reaver esse dinheiro. É bem difícil. Então, por isso que a gente não pode acreditar em tudo. É melhor você ir ao banco quando puder, né? Ter o banco, quando o banco for físico, né? Porque a gente tem vários bancos digitais, né? Mas, assim, quando você puder conversar com o filho, com o neto, com o sobrinho, enfim, com alguém que, de fato, fala assim, não, isso é um golpe, isso é verdadeiro. Porque quando judicializa, você reaver esse dinheiro é um parto. Difícil. É dificílimo. E, infelizmente, nós também temos os casos de golpes do bilhete premiado, né? Nossa, esse é antigo. Eu era estudante. Para digital agora. Ficou muito mais fácil. Mais fácil. Não, e assim, eu estava pensando nessa questão de golpe envolvendo banco. Tem duas saídas, né? Ou é a falha na segurança. Na segurança do banco, que aí a culpa é do banco, ele vai ressarcir o dinheiro, ou é aquela coisa do... Ai, meu Deus, me fugiu o nome. Que a vítima é a culpada. Culpa concorrente da vítima. Culpa concorrente da vítima. Não é nem isso que eu pensei, não, amiga. A excludente de licitude? Eu discordo plenamente. Me perdoe, mas eu discordo plenamente. Nesse caso, mas você já não viu banco... Você já não viu julgados... Sim, com certeza, mas eu discordo. Eu discordo plenamente. Eu também discordo. Porque é um fortuito interno do banco. E, principalmente, quando a gente fala 60 a mais... Né, quando a gente está falando de pessoas que têm uma hipervulnerabilidade, e esse conceito, ele é um conceito que ele é um conceito jurídico, né? Os bancos, eles têm condição, sim, de dar um alerta. Sabe por quê? Toda pessoa politicamente exposta, ela, quando vai fazer uma contratação no banco, tem alguma coisinha lá na instituição financeira, tipo um alertinha interno deles, que qualquer coisa suspeita, eles dão atenção. É possível que se coloque, tá? Um alertinha de limite, para as pessoas, né, que politicamente expostas. Você consegue desenvolver um alertinha para as pessoas hipervulneráveis numa relação. Agora, qual é o interesse? Esse é o lance. Qual é o interesse? Nós estamos vendo um escândalo multimilionário que envolve aí descontos indevidos no INSS. A gente tem bancos, a gente tem instituições financeiras, tá? E eu falo isso assim, que eu tenho clientes que caíram nisso, que são instituições financeiras voltadas especificamente, né, 100% digitais, que ligavam para os clientes e falavam assim: olha, principalmente na época da pandemia, nós somos aqui, precisamos confirmar que você está vivo, né? Aquela prova de vida do INSS.
E a pessoa acreditava, porque estava fechado ou tinha uma dificuldade maior. Lembrando que a pandemia, né, ela não durou só um ano, ela durou quase 3 anos. As coisas foram voltar à normalidade a partir de 2023. Né? Em 2021 ficou ainda muito difícil, 2022 ainda estava complicado, principalmente para idosos, né? Então a gente tem uma normalização aí efetiva a partir de 2023. A pessoa ligava, tirava a foto, mandava, de repente chegava lá o desconto. Do reconhecimento facial, né? Ela sem querer fez um empréstimo, porque não era assim, olha, estou te ligando para te oferecer um empréstimo. Era assim, olha, eu sou do INSS, estamos fazendo prova de vida. Ou estamos aqui pelo banco tal fazendo prova de vida. E aí, nesse tipo de situação, pelo menos os clientes que apareceram, que foram 4, de um banco específico, que eu particularmente não passo nem na porta dessa instituição, ela é 100% virtual, 100% digital, um banco 100% digital, né? A gente entrou em contato e conseguiu resolver, né? O dinheiro foi creditado na conta da pessoa sem a pessoa solicitar. Gente, o empréstimo, se a pessoa solicitar o empréstimo, sabe-se né? como. E aí a pessoa liga, gente, porque chega o dinheiro, liga, doutora, apareceu um dinheiro que eu não pedi, eu fui atrás, não sei do que é. Aí, mas geralmente não vê na conta, porque a conta geralmente é desse próprio banco. A pessoa nem tem acesso a essa conta, porque ela nunca nem abriu essa conta. E o dinheiro está lá. Ela vê quando? Quando veio o desconto na folha do INSS, né? Lá no vencimento do INSS. E aí vai atrás, descobre e se descobre. Então, assim, existe uma engenharia, uma arquitetura, né, muito grande. Então, eu sou muito contra falar que é culpa exclusiva da vítima, que é uma excludente de licitude. Eu sou muito contra isso. E eu defendo isso assim, sabe? E aí vem a pergunta. Ai, desse jeito, nós, daqui um dia, para conseguir fazer uma transação, a gente vai ter que ir sempre no banco. Eu não quero isso para mim. Vamos lá. Para fazer um Pix, para fazer um Pix acima de R$5.000, eu preciso de autorização do meu gerente. As pessoas, já tive situações que eu passei no cartão de crédito uma compra de R$1.300. Eu recebi a mensagem, compra parcialmente bloqueada. Se foi você mesmo, chegou num SMS no meu celular. Se foi você mesmo que fez, assim, assado. Ok, como é possível que um estelionatário, ele consiga fazer uma transação de R$200.000, gente? Que ele consegue fazer uma transação de R$50.000, consegue fazer uma transação de R$20.000. O empréstimo eu até entendo. É algo que não fecha, né? O empréstimo eu até entendo. O empréstimo bancário, por quê? Porque as instituições financeiras, e aqui eu não tenho nada contra elas, mas é uma realidade que nós precisamos, né, olhar para ela nu e cru. As instituições financeiras, elas são irresponsáveis na concessão do crédito. Tanto é verdade. Isso eu estou falando, não é porque eu sou contra, que eu não sou contra. Sim. Né? Isso é uma realidade. Nós tivemos que ter uma legislação para proteção dos superendividados. Uma legislação recente, que fez alterações no Código de Defesa do Consumidor. Isso é estudo jurídico, eu tenho fundamento jurídico para falar sobre isso. Então, como é que nós vamos atribuir à vítima a culpa por aquilo que acontece? Gente, me perdoe, mas é a mesma coisa de atribuir à vítima do estupro a responsabilidade pelo estupro. É por isso que essa é a realidade. Não, e é por você, amiga, eu concordo. Quem é advogado e está escutando o nosso programa, né? Não desista do seu cliente, porque assim, o nosso dever como advogado, a gente sabe que a gente vai bater no teto e muitas das vezes o tribunal tem esse entendimento, mas a gente precisa insistir. A gente precisa insistir porque é na insistência que a gente muda. Não, até porque quando pega no idoso e na prova de vida, vai lá no ponto fraco. Porque ele sabe que se ele não fizer aquela comprovação, no mês que vem ele não vai receber. Exatamente. Então, é de uma crueldade que eu fico até piada de raiva. É tão cruel mexer com um negócio desse, que às vezes ele é o único faturamento da família, ele quem paga todas as contas, cuida de neto, cuida de filho, cuida de todo mundo. Então, você vai perder o seu salário se você não me passar esses dados. Gente... Essa prova de vida pode ser feita pessoalmente também? Agora voltou-se a fazer pessoalmente, né? E pelo GovBR. Mas a gente,
e tem agora pelos aplicativos... Da Justiça Eleitoral. Né? Isso, Justiça Eleitoral, GovBR. Mas, gente, vamos lá. É uma novela. É difícil pra gente. E já se tem notícia de falsificação por meio de inteligência artificial, não de como é que chama? De golpe digital de falsificação de assinatura do GovBR. Né? As assinaturas então, digitais assim, são difíceis. Gente, isso. são difíceis, eu digo assim, a assinatura digital que os bancos aceitam é um escárnio serem aceitas da população 60 a mais. Porque é um mecanismo engendrado para facilitar. Acaba facilitando. Tudo coopera para golpe, né? É uma questão de equilíbrio, gente. Porque, assim, não existe... não é possível fazer uma legislação sem existir um ato ou um fato jurídico que cause uma necessidade para que aquela legislação exista, né? Então, assim, a gente aplica, por exemplo, legislações como o Código de Defesa do Consumidor e muitas vezes baseado nos princípios que elas têm, né? Justamente por conta da parte principiológica, mas não porque a lei está dizendo aquilo efetivamente. Quer ver um exemplo? O Código de Defesa do Consumidor, ele é da década de 90. Na década de 90, ainda existia mascate. Sim. Né? As compras realizadas fora do estabelecimento comercial. Hoje, né, depois aí de quase 40 anos do Código, a grande maioria do comércio brasileiro ela é eletrônica. Eu ouso dizer que 60% a 70% é eletrônico. Tanto é verdade que os estudiosos de marketing e dessa parte de comércio especificamente diz que o comércio físico ele vai acabar em algum momento. Então a empresa ela tem que ter uma empresa digital ali, tem que estar no meio digital, senão ela não vai sobreviver. Então, como que se aplica uma legislação que foi feita? Será que eles tiveram uma previsão do futuro que seria? Não. É porque naquela época tinha a menina do Yakult que tinha o carrinho que saía Yakult, passava na porta da nossa casa. Picolé daqui, né? Bom. Picolé, exatamente, com o carrinho. Ou passava o carro disso, o carro daquilo. Hoje né? passa no máximo da pamonha. Isso. Agora... Do ovo. O do ovo, isso. Então, assim, dentro daquela realidade, a gente se adequou a uma realidade hoje virtual, mas foi necessário, por exemplo, um decreto legislativo em 2014 e depois outro em 2018 para fazer algumas adequações à nossa realidade agora. E assim, doutora Tati, eu sei que você concorda e que você defende, e eu não estava falando com você, eu estava falando do posicionamento, que é um posicionamento que é baseado na legislação e que ele não desequilibra a relação de consumo, porque a relação de consumo ela é baseada, né, na vulnerabilidade do consumidor, de um lado. Mas ninguém é contra a empresa, gente, ninguém é contra a empresa, ninguém é contra banco, mas a gente precisa olhar para as devidas responsabilizações. É necessário que olhe. Então, a instituição financeira ou qualquer tipo de comércio, qualquer tipo de prestador de serviço, ela quer ter menos custos, como um comércio eletrônico, né? Ela não quer ter a loja física, ela pagar quer aluguel, ter os empregados, exato, aquela coisa toda. Luz, ela não telefone. quer ter essa despesa. Então, ela vai ter que arcar com as consequências se ela não trouxer a segurança. Por quê? Guardar dinheiro no colchão não é algo possível. Não só pela parte econômica da perda do dinheiro, que a gente não está nem pensando nisso só, mas efetivamente por conta de uma questão de segurança, né? A gente tem que guardar na instituição financeira, mas a instituição financeira tem que fazer o mínimo. Qual é o mínimo? Qual que é a função da instituição financeira? É guardar o dinheiro. Se ela não tem a segurança necessária para guardar o dinheiro, como que faz? E aí fala assim, não, mas a instituição financeira, ela tem todos os meios e tal. Como que é que o estelionatário, o cidadão mal intencionado, ele tem acesso aos dados para saber em qual banco que a pessoa tem conta, qual é o número da conta e quanto que ela tem. Quanto que ela tem, eu acho mais assustador. Exato. Doutora, é exatamente isso. É assustador. Quanto ela tem,
Qual instituição? Isso foi vazado. Isso fere o quê? Uma outra legislação que a gente tem. Eu não estou falando nada aqui de achismo. A gente está conversando aqui de leis. De lei, né? que existem. Lei Geral de Proteção de Dados, Código de Defesa do Consumidor, Constituição Federal, né? Lei do Superendividamento, Marco Civil da Internet. Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso. Né? São coisas que a gente está falando embasados em legislações. Sim. E não porque eu não gosto disso, porque eu não gostei da cor da... Não é isso. Não é. Né? Tanto que a gente precisa olhar para os dados e, vamos lá, o crime de furto fisicamente diminuiu consideravelmente, porque dá trabalho você furtar. Tá todo mundo olhando, tem celular Não, pra dá te filmar. trabalho. Malandro e quer facilidade, dá trabalho. Eu advogo, eu sou criminalista, então assim, é difícil, dá trabalho. Em compensação, os crimes virtuais, estelionato virtual, explodiu, porque é muito mais fácil. Então assim, as empresas, todo mundo precisa atentar para a segurança, entendeu? Segurança do consumidor. Porque uma hora a jurisprudência muda, uma hora os entendimentos mudam, e aí a gente vai voltar olhar para o consumidor, para o 60 mais, e vai reaver. Mas assim, a gente precisa batalhar. Porque não tem como a empresa só se escusar de cumprir aquilo que é o mínimo. Entendeu? Que é uma obrigação. Que é uma obrigação. Que Então, está assim, lá no direito do consumidor, né? São dados, gente. A gente pega os dados de segurança pública, não tem como você dizer que não existe. Tá aí. As coisas, o número de BOs que você abre de estelionato virtual é algo surreal, que a gente tem pós-pandemia. Então, assim, a gente precisa se adaptar. Então, eu me adaptei, você se adaptou, as empresas também se adaptam, e assim vai seguindo a roda da vida. Porque a vítima já passa pela vergonha. Nossa, como eu fui trouxa. Como é que eu caí isso? Eu mesma, na Páscoa. Eu caí, gente. Na Páscoa eu entrei em golpe. Gente, na eu Páscoa caí. eu entrei no Instagram, tinham lá 2 ovos pelo preço de um, né? Aqui a pessoa gulosa. Falou, vou comprar. Aí do nada chegou o meu e-mail falando, sua compra foi efetivada, faremos a entrega. Meia hora, 40 minutos. E assim, a loja era 2 quilômetros da minha casa. Falei, vamos pagar um motoboy, vamos trazer aqui. Aí do nada me veio um link dos Correios, que eu tinha que pagar um mais para pegar porque estava sendo retido. Eu falei, o que tem a ver o correio? Se eu comprei na loja de ovo de Páscoa, que é 2 quilômetros da minha casa. Caí num golpe. Então, assim, não é porque você é idoso que você vai cair. Todo mundo pode cair. É isso, né? Não escolhe raça, nem credo, nem quanto que a pessoa ganha. Não escolhe nada, idade, não escolhe Todos nada. estão suscetíveis. E a informação do falso site ou do falso boleto é muito parecida. É muito parecida. E às vezes a pessoa só consegue perceber quando chega a comprovação, porque não é o e-mail institucional, né? Que geralmente chegaria. Gente, isso é um problema sério. Quem nunca, gente? Quem nunca de nós já não passou por essa situação? Eu passei por uma situação, até bem recente, em que o preço, juro por Deus, era o mesmo preço. Então não tinha ali valores de desconto, nada, era o mesmo preço. E a diferença do site aí, depois que eu fui perceber, a diferença do site original para o site fake, o site falso, era um N duplicado. Minha amiga tem até o cadeadinho antes cadeadinho, e tudo. Isso. Né? Porque antigamente você falava, não, tem um cadeadinho, eu tô segura. Nem isso agora a gente tá seguro. Eu tenho uma loja virtual e eu vejo que muitas pessoas que vão em busca do meu produto desconfiam, porque é tudo muito bonitinho. Assim, será que é fake? Aí eu falo para ela, não, eu explico o processo de produção, tudo familiar, enfim, e pago a verificação no Instagram. Não, de roupa de festa junina. E eu pago a verificação do Instagram justamente para evitar esse tipo de incerteza, né? Será que eu compro? Né? Eu coloco ali o depoimento de clientes e tudo mais, para tentar convencer a cliente que aquilo ali é um site verificado e tudo mais. A gente tem que ter essa preocupação como vendedor também, né? Não, e esse do ovo era uma confeitaria que eu já tinha comprado outras vezes, tinha dado certo, né? Aí eu abri lá também, tinha, adoro seus ovos, não sei, umas fotos típicas assim de melhores hotéis do mundo, sabe aquele programa que aparece as melhores comidas? Era tudo muito perfeito para ser falso e era tudo falso.
Infelizmente, né, acontece. A gente teve uma reportagem gigante em um grande jornal televisivo, né, vamos chamar assim, um telejornal. A gente nem usa esses termos mais, né? Tati, você que é jornalista. Tá entregando sua idade, Helena. Ai, que vergonha. Em que falava sobre isso, né? Sobre esses golpes e o uso da inteligência artificial. Então, usa a imagem de uma pessoa geralmente famosa, usa a voz, né? É possível fazer uma adequação da voz, da imagem para a venda de um produto. E eu falo isso porque eu lembro que o meu pai virava para mim e falava assim: Lena, eu vi uma reportagem em que o fulano de tal, que é uma pessoa altamente gabaritada aí, ele fala que é possível a gente fazer um resgate específico assim com cartão de crédito. Quando meu pai me falou isso a primeira vez, eu falei: oi, eu nunca ouvi falar disso. Aí eu falei assim: pai, eu vou olhar. Ele falou assim: eu vim conversar com você porque se for verdade, eu tenho interesse. Aí eu falei assim: deixa eu pesquisar isso. Mas o meu pai fez o quê? Ele foi conversar... Uma consulta contigo. Isso, ele foi conversar com uma pessoa de confiança, porque eu já falei, quando for assim, é um negócio que a gente não conhece e tal. Aí eu peguei, fui atrás, pesquisei, vi que era falso. Aí falei: pai, é falso. Ele falou: Lena, mas é o fulano de tal que tá falando. Eu falei assim: sim, pai, mas é falso. Mas é o fulano de tal. Gente, na reportagem apareceu exatamente, né, o uso. Casos, por exemplo, como o Dr. Drauzio Varela, que é muito conhecido, muito famoso, né, por conta das participações dele em jornal televisivo, porque conta a história dele naquele filme muito conhecido também, o Carandiru, né, e tal, usando a imagem, a voz para vender produto específico lá, que diz que cura isso, cura aquilo outro. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. É um mundo que se abre para nós, consumidores, independente da idade, né? Os adolescentes, os jovens adultos, os adultos adultos há mais tempo, os jovens há mais tempo, enfim, né? Os mais aí, 30 mais, 40 mais, 20 mais, 60 mais, 50 mais, enfim, esses mais todos aí. Todos somos consumidores e todos nós temos que tomar cuidado com isso. Porque antes, eu lembro que assim, quando eu era criança, a gente via os carrinhos ou, né, os bonecos, enfim, né, os brinquedos voando, debaixo d'água, subindo na parede, era um negócio. Veio a legislação que é proibido propaganda para criança, porque induz, porque a gente compra. E era uma frustração comprar aquele brinquedo e o brinquedo não fazia nada que na televisão fazia, né? Então veio, aí agora a gente tem essas outras formas de publicidade e muitas vezes essas publicidades elas não são regulamentadas da forma como eram antigamente, né? Até porque, como eu disse, é preciso haver aí essas adequações devidas e específicas. E não se pode, como a doutora Bárbara falou, desistir. Tem que tentar. Nós, advogados, os operadores do direito, eles são os responsáveis aí por fazer efetivamente, né, a formação da jurisprudência, né? Quem decide são os tribunais, né, os juízes, desembargadores, ministros, mas quem efetivamente provoca os tribunais são os operadores, são os advogados especificamente, né? Então é preciso que os advogados façam aí, continuem aí na defesa dessas teses, né? E aí algo que uma legislação, por exemplo, que ela é maravilhosa e quase não se tem aplicabilidade, porque a interpretação dela ainda não foi feita sem deixar de lado o nosso amado Código Civil, é a lei do superendividamento. Sim. Que é uma lei que fala de uma relação de consumo e que deve ser aplicada os princípios e o próprio Código de Defesa do Consumidor. Mas na hora de justificar a não aplicabilidade, a justificativa está lá no Código Civil. Então, veja, vamos desistir por conta disso? Não. De jeito nenhum. Vamos manter firmes aí. Né? E debates como esse que são fantásticos, porque a população, de um modo geral, escuta. Né? A gente tenta falar de uma forma mais acessível. Reverbera, né? de alguma forma, sabe? Então, assim, o que a gente está discutindo aqui chega no ouvido, talvez não tenha entendido da forma adequada, mas atiça a curiosidade. Então, a gente joga sementes, né? Sim. Algumas
vão para frente, outras não. Mas esse é o objetivo da Rádio Justiça, da TV Justiça, né? É levar a informação adequada para quem de fato precisa. E não só precisa, mas aquele que também pode auxiliar, né? Aquele vizinho que tem uma pessoa idosa perto, os filhos, os netos, enfim, a sociedade de modo geral, né? Que somos nós. Então, é por aqui, por aí. E eu queria aproveitar essa oportunidade para falar de um golpe que está pegando a gente, que é do falso advogado. Do falso advogado. Quem Bem não lembrado. tem nenhum cliente que chegou e falou, doutora, recebi o processo, teve um andamento, a gente ganhou, eu tenho que pagar as custas, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo. Já fiz a transferência. Meu Deus. Ai, é de cortar o coração. O senhor já fez a transferência? Dá até uma dorzinha no coração. Não, mas por que o senhor não falou comigo primeiro? E assim, eu sou advogada, só tem eu no escritório. Então, ninguém mais tem acesso aos meus processos. Só que a gente sabe que, né, com certificado digital, as pessoas podem olhar os processos. A maioria dos meus processos tem segredo, porque são ações de família. Mas os que são cíveis e os que não são, acaba que qualquer um advogado com certificado digital pode ter acesso. E aí tem acesso ao processo na íntegra, né? Do início ao fim. Todos os documentos que você colocou lá, RG, CPF, comprovante de residência, tudo. Tem acesso a tudo. E aí chega uma decisão, ou então faz lá a decisão pela inteligência artificial, manda para o seu cliente e pede uma contrapartida. Isso, gente, você que está ouvindo a gente, não existe. Né? Não existe. Você tem que ter o seu contato com o advogado da sua causa. Não tem sócio, não tem parceiro, não tem subestabelecimento. É o advogado que você contratou. Você fez um contrato de honorários, você vai tratar do seu processo com aquele advogado. Então não faça PIX de nada, não faça transferência, não pague boletos, né? Porque tem gente que paga boleto, fala, não, isso aqui são as custas iniciais. Às vezes o processo já está lá no fim. Aí tá pedindo custos iniciais, sendo que não é devido, porque o processo já tá no fim. Ou então não tem custas, né? A gente tá falando de gratuidade de justiça, né? Não, mas então fala que são as custas para poder que o dinheiro seja liberado. Então é todo aquele papo. Então, aí a gente está sofrendo muito como advogado. Então, entre em contato com o seu advogado, converse com ele por telefone. Ah, não consigo falar com o meu advogado. Vai no escritório dele, entendeu? E o advogado, é importante ele fazer também denúncia, né? A denúncia, o site da OAB, tanto da OAB Nacional quanto das OABs seccionais, né? OAB DF, OAB Goiás, OAB São Paulo, enfim, as seccionais, eles estão aí com destaque para isso. Preocupados em solucionar isso. E assim, inclusive... esses acessos eles acontecem porque o processo é público, mas não se perde no espaço o acesso. É possível identificar quem estranho acessou o processo. Tanto é verdade, Ariana e ouvintes, que quando alguém entra no processo para ver, aparece lá quem foi que entrou. Quando o processo não é da própria pessoa. Isso, quando é da própria pessoa. Terceiros, né? Isso, aparece lá nos acessos terceiros e ainda aparece assim, para acessar tal processo, saiba que vai constar, você aceita? Tem um aviso. Geralmente tem um avisozinho. Então, gigante. Assim, isso, então assim, esse é um tipo de situação que os advogados eles conseguem ver quem estranhos acessar os processos, né, que não for parte, óbvio, consegue ver o acesso dos terceiros e ver quem efetivamente. Então, é importante fazer essa divulgação, porque isso é um golpe que tem crescido muito e tem assustado, né, a classe de uma forma bem geral. Porque como que se faz ainda não se tem a resposta, mas o que fazer para prevenir aí efetivamente tem, né? E aí é um sistema público. Por que antigamente não tinha esse golpe tão visível? Físico, porque era físico, então o estelionatário tinha que ir lá, tinha que tirar foto, tinha que ter o acesso do cliente, ligar, tinha que ligar, porque não fazia por rede social. Agora que é tudo eletrônico, né? Então existe aí essa questão também da segurança dos processos eletrônicos. E também, assim, não tem isso, se não depositar até às 5 horas, o seu processo vai parar, vai sumir, vai pegar fogo. Agora lembrei do golpe do cartório. Você falou até às 5 horas da tarde, que normalmente não é uma sexta-feira que esse golpe bomba. Porque muito triste meu nome está protestado, eu preciso pagar um valor X, só tem até às 5 horas uma sexta-feira.
Isso é bem comum. A pessoa fica bem maluca mesmo. Ela fica desesperada. Né? Porque assim, gente, as pessoas mais velhas, é a história nome do fio do bigode. Peso também, né? Entendeu? Assim, é a minha honra, é meu nome. Então, eu vou honrar com os meus compromissos. Isso deixa as pessoas realmente desbaratinadas e pagam. Então, cuidado, isso não existe. Cartório não vai ligar, não vai mandar mensagem, não vai avisar, nem nada. Vai no cartório. Tá com dúvida? Na segunda-feira você vai ao cartório da sua cidade. E se o seu advogado fizer parceria com alguém, ele vai te consultar antes, né? Porque às vezes chega lá, você vê na petição, o processo é da doutora Tatiana. Aí ele liga e fala, não, eu estou trabalhando com a doutora Tatiana. Não existe isso, gente. E tem mais um detalhe, e isso é extremamente importante. Recebeu ligação ou mensagem de número desconhecido, desconfia. Gente, isso é muito comum. Nós estamos aqui nessa entrevista desde 2 horas da tarde, então tem mais ou menos 1h30, considerando que são aí 4h30 e alguma coisinha, né? 4h30, 2h30. Eu já recebi aqui no meu celular 2 chamadas. Eu também recebi. 2 chamadas eu não atendi nenhuma, mas eu consigo identificar as chamadas. Tem spam, né? Escrito. Spam. Só hoje, antes de vir para cá, eu recebi uma chamada, essa eu atendi, falando que era de um banco específico que eu não tenho conta, falando que tinha lá um crédito de X reais lá esperando para aprovação, que eu tinha que digitar o número tal se eu reconhecia, ou digitar o número tal se eu não reconhecia. Então, assim, ligação, que sempre o pessoal pergunta, né? Nossa, eu recebo tanto spam, tanta ligação spam. Esse específico foi de tentativa de golpe de banco, mas é aquele negócio, né? Ofereço, você tem X reais para fazer, abra a sua conta aqui na instituição tal. Ou tô vendendo plano tal, plano de saúde não sei o quê, plano de telefonia, plano de não sei o quê. Já tem inclusive resolução da Anatel para falar sobre as operadoras de telefonia especificamente, esse tipo de chamada, né? Que tem que ser feito esse tipo de marketing, de telemarketing, né? Ele tem que ser feito por um número específico, que é o 3003, né? Ou é 0300, alguma coisa assim, acho que é 3003, né? Enfim, e não cumpre, né? Então a gente tem que estar atento, porque essa... Acho que é 0300, amiga. Eu não lembro aqui de cabeça agora. Mas... 0303. Hã? 0303? Prefixo 0303. 0303, que foi estabelecido pela Anatel para identificar chamadas de telemarketing. Exatamente. Então, não se cumpre isso, né? Então a gente tem que ficar muito atento, porque essa hiperconectividade, ela traz benefícios, mas ela também traz malefícios. Causa uma cegueira, né? Então, é por isso que é preciso haver aí as devidas responsabilizações específicas e os devidos cuidados, porque nós também podemos fazer por onde não cairmos em situações, nós consumidores de um modo geral. Isso é uma prevenção, né? Exatamente, nós podemos e devemos contribuir, lembrando que a relação de consumo ela é baseada num equilíbrio, né? Então é importante a gente também ter essa atenção. E aquele negócio, ligou, tá com urgência num momento que você tá distraído, agora eu não posso falar, liga daqui tanto tempo. É a melhor saída, porque fazer 2 coisas ao mesmo tempo, com certeza. Sim. Uma vai dar ruim. Ou as duas. Provavelmente as duas. As duas. Não vão sair do jeito problema. que você pensou. Então fica o alerta e também, né, tem que denunciar esse tipo de Denuncie. coisa. Agora são 4h38. Agora eu queria voltar a falar sobre o analfabetismo digital, né? Vamos falar, existem alguns projetos ou ações que ensinam essas pessoas idosas a mexerem no celular, a mexerem no computador? São ações bem pontuais. Existem algumas instituições, e aí a gente está falando de ONGs, mas assim, entenda que para o idoso, sair de casa muitas vezes já é um problema. Então, assim, não é toda cidade. E aí, quando a gente fala das dimensões que o Brasil tem, é complicadíssimo isso. Então, a gente precisa de
políticas públicas mesmo, porque assim, existem ONGs que têm esse olhar para a população idosa de educação digital, de inclusão digital, mas são bem pontuais, então assim, não são em todos os estados, não são a maioria são nos grandes centros. E aí quando a gente olha a população idosa, a gente precisa olhar no macro. Quem é que faz esse papel do macro? A gente olha para o Estado. Então, o Estado precisa buscar meios de atingir, de chegar nessa população idosa, que é complicadíssimo, porque você precisa que essa pessoa saia de casa. Muitas vezes ela não quer sair. Eu mesmo não gosto de sair de casa. Ou ela tem medo, ela não acredita, então, assim, né? Então, assim, você vê assim, a dificuldade. É golpe ou não é golpe? Entendeu? Em meio de tanto golpe, essa pessoa que está entrando em contato comigo para poder me educar digitalmente, será que é verdade ou não? Então, assim, a gente tem vários obstáculos, mas é uma necessidade. E aí, quando a gente olha para o Estado e olhamos para a população, para a sociedade, aí a gente precisa também que o mercado olhe para essa população idosa, porque não adianta também eu ter esse idoso dentro de casa que assiste a TV aberta ou alguns, uma postagem bem pequena nas redes sociais, né, em outras plataformas e tudo, ela vê propagandas de jovens lindos, dos seus 20 anos, e não vai chamar atenção. Então, eu preciso que tenha o quê? Uma pessoa idosa, para ele poder se ver ali e falar assim, não, essa propaganda me chama atenção, e aí gera conexão. E essa pessoa idosa se sinta estimulada a sair e buscar informações. Do contrário, a gente vai estar chovendo no molhado, enxugando gelo. Entendeu? Então, eu preciso não só da figura do Estado, de buscar educar essa pessoa que tem dificuldade de acesso, que é excluído digitalmente, mas eu também preciso que o mercado olhe para essa população. E aí, quando eu falo para o mercado olhar, o mercado fala assim, não tem interesse. Tem sim, porque é igual a economia prateada, ela paga caro. Sim. Ela movimenta uma parcela significativa da economia. Então, a gente precisa, assim, que se olhe. Mas, assim, respondendo essa pergunta, existe? Existe, mas é muito pontual. Eu não consigo trazer números absolutos, entendeu? De falar, ou mesmo se eu não consigo olhar para números absolutos, eu consiga te dar exemplos práticos. Olhar para a minha casa, olhar para as pessoas idosas as quais eu convivo bastante e diga assim, não, houve algum trabalho, alguma pessoa chegou com a ideia de ensinar digitalmente, de incluir essa pessoa no mundo digital. Que não seja os filhos, os netos, não tem. Entendeu? Eu acho que buscar alguém da sua ampla confiança, né, é o melhor caminho. E assim, em relação às empresas, qualificar aqueles atendentes que vão falar com o público, ainda mais um público da terceira idade. Né? Porque às vezes eles estão lá, vão lá, geralmente é no 9, né? Digite 9 para falar com um dos seus atendentes. Então ele já ouviu 8 baboseiras que não vão servir para ele, no 9º ele consegue. Aí, às vezes ele passa meia hora, igual a Helena falou, meia hora esperando para vir uma alma boa para poder falar com ele, e às vezes essa pessoa está irritada, não tem o preparo, não tem a qualificação para poder ajudar realmente esse idoso que está ligando lá e tentando resolver, às vezes, alguma coisa muito simples, mas que para ele não é tão simples assim. Quando não desliga, né? Cai no meio do caminho. E assim, até mesmo nos espaços físicos, né? Quando a gente percebe ali nos supermercados, no caixa prioritário. Não tem paciência para eles. E assim, e engraçado, né, a gente falar isso, porque é algo que os jovens não vão muito aos mercados, porque as compras são todas online. Mas assim, quem vai mais aos mercados fisicamente são os mais velhos. E a gente, que estamos ficando velhos também, vai né? ao mercado. E a gente tá caminhando, né? A gente tá híbrido. A gente tá híbrido. É uma geração única, né? Mas assim, a gente tem os atendentes fisicamente sem zero paciência. Quando não deveria ser. Porque com tudo digital, com tudo muito rápido, com tudo se resolvendo com o celular, o atendimento físico mesmo ainda é considerável uma parcela significativa, mas exige que esse prestador de serviços tenha mais atenção, tenha mais paciência. Às vezes até são idosos que ficam sozinhos em casa, que não conversam muito com a família, então eles até vão pro mercado para conversar, para ver gente, né? A gente tem estados
Um dado antigo, mas assim, uma cidade que tem mais idosos por metro quadrado era o Rio de Janeiro, era Copacabana. Então, assim, um lugar que muitos idosos juntos. Então, exige que aquele aquela comércio... calçada maravilhosa para eles caírem. Sim, porque aquela pedrinha, né? Aquela pedra portuguesa. Então, assim, exige que aquele comércio local se adeque ao atendimento daquela população. Então, assim, não tem como. Então, o estabelecimento, os prestadores de serviço precisam se adequar. Então, é uma realidade. Sim. Não tem como a gente... Eu falei isso o tempo inteiro. É uma realidade. Eu sou muito repetitiva. Porque estamos envelhecendo. Sim. Cedo ou tarde você vai envelhecer. Você que é jovem, acha que você não vai envelhecer, que está na faculdade. A Helena, professora, né? Então, vários alunos novinhos ali. Então, assim, vocês vão envelhecer. E assim, além de ser uma realidade, o envelhecimento geral da população, a gente tem, Ariana, você que perguntou de algumas políticas públicas e tal, tem algumas políticas públicas, como, por exemplo, cursos ou cartilhas de informações disponibilizadas por ONGs, né? Mas no próprio site da Secretaria de Comunicação Social tem um tópico voltado para a pessoa idosa específica, aí tem cartilha que fala sobre, chama Educa Mais Mídia 60+, tem cartilha de inclusão digital que ensina a mexer, o portal da terceira idade para a questão, né, de verificar como usar a internet com responsabilidade, introduções ao mundo conectado, mas para a pessoa ter acesso a isso, ela precisa saber pelo menos entrar na internet, o caminho para entrar, para procurar a Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, né? Isso é um projeto que já tem aí alguns anos implementados, ele não é um projeto recente, óbvio que foi atualizado recentemente, mas ele é um projeto que tem aí 5 anos, né? Então, com essas questões, quem sou eu na rede social, são cartilhas, são orientações, né, justamente para o idoso, né, que não tem tanto acesso, lembrando que o idoso ele é um migrante digital, né, e tem uma fala de um rapaz que eu gosto bastante dele, que ele chama Fabrício Carpinejar. Ótimo ele é um poeta e ele fala assim que jamais existirá uma geração que hoje está aí entre seus 40 e 50 anos, porque é uma geração que conviveu com os pais e os avós, que mandava carta. Gente, eu escrevi carta. Eu lembro que eu li um livro. A minha mãe me obrigava a escrever o do final de ano. Não, eu li um livro um livro na época do colégio. Eu acho que eu estava na 7ª série. Olha, denunciando a idade de novo, que seria hoje o 8º ano, né, o 7º ano, 6ª ou 7ª série. Eu escrevi uma carta elogiando, porque eu achei o livro tão fantástico. Um livro de literatura? De literatura. Então eu estava, sei lá, com meus 13, 14 anos, 12, 13 anos, entre 12 e 14 anos eu escrevi e mandei a carta. Já tinha esse lance com o livro. Não, eu sou apaixonada, né? Então eu lia bastante e tal. Eu mandei pro autor, eu peguei lá no fim do livro e tal, e eu recebi a resposta de presente com outro livro. Nunca esqueci, chamava O Menino Narigudo. O nome do livro, sabe? E assim, são coisas que a geração atual não sabe nem que é isso. Eu tenho filho, eu sentei com o meu filho e mostrei, eu entrei na internet e mostrei aquele barulhinho. Tenho certeza que todos vocês lembram aquele barulhinho da internet para conectar na internet. A gente gastava 30 dias para baixar uma música que hoje em 5 segundos a música já tá lá. Em várias versões com vários autores. Exatamente. Então assim, é uma geração que a gente foi cuidado, a gente aprendeu a cuidar, a gente sabe transitar muito bem porque a gente lida com as novas tecnologias. Né? A gente sabe lidar com as novas tecnologias e a gente sabe lidar com o analógico muito bem. A nova geração, a próxima, né, depois de nós, ou seja, a mais nova que nós, ela já não teve tanto acesso à geração, né, analógica como nós tivemos, porque temos acesso e sabemos, mas a gente também sabe o que é sentar para escutar uma boa prosa, os causos antigos. Eu lembro de criança de sentar
né? E o meu tio já falecido contar histórias da década aí de 40, da década de 50, quando ele estava jovem, ele já bem senhorzinho. São situações que hoje não se tem nem paciência. Sim. E eu adorava sentar Gente, eu nessas fazia rodas. coleção, sabe do quê? Papel de carta. Não, de selo. Ai, fazia de adesivo. Eu de achava adesivo, selo papel de carta. lindo, aí vinha a Torre Eiffel no selo. Eu preciso muito desse selo. E eu me lembro que com 10, 12 anos de idade, lá em Florianópolis, eu participava de grupo de idosos, né? Eu ia junto com a minha avó e ajudava elas, levava cafezinho, isso e aquilo. Então eu já aprendia desde cedo a ter o respeito com o mais idoso, né? A pessoa mais velha. Faz toda a Acho diferença muito na nossa vida, né? Faz muito. Ter convívio porque com a avó e isso com o vó. É bom demais, gente. Isso gera marcas profundas, né, É. gente? Agora você tocou num ponto excelente, grupo de idosos. Sim, você que é idoso, que não está nos escutando, o quanto isso faz bem. Sim. Muito bem, eles fazem atividades, Exatamente. Joga xadrez. Bingo, adorava jogar bingo. Viajam. Vão fazer crochê, Tem vão fazer tem as viagem. viagens, tem excursão só de idosos. No Sesc tem. Exatamente. Como é que é? Excursão melhor idade? O Sesc ainda faz tem esse projeto que eu acho rolê, muito legal. fantástico. Então, assim, você idoso, participe, seja Sai na de sua casa, igreja, né? enfim, na sua rua, Vai não sei, viver. no clube da vizinhança, aqui em Brasília, né, que é mais perto da gente. Mas assim, participe porque é muito bom. Aí a gente também afasta, em alguma medida, um outro aspecto também que acomete muito dos idosos, dos 60 a mais, que é a depressão. Então, que é a ausência. Enfim, vai gerando. Aí desdobra. A gente também teria um outro programa para falar sobre isso, né? Mas a gente precisa desse convívio. Não se isolem, ficar dentro de casa sozinho. Assim, busque outros semelhantes que não tem nada a perder. Para compartilhar, né? As descobertas e os problemas. As vicissitudes mesmo, né? Que todo mundo tá No mesmo barco. No mesmo barco. É verdade. E tá tudo bem. Sim. É isso mesmo. Bom, a gente está quase no fim do nosso programa. Queria já agradecer a participação de todas vocês. Nós temos ainda 10 minutos, então a gente pode ir para as considerações finais, aproveitar para falar sobre essa questão do etarismo digital e reiterar sobre essas questões de crimes. A gente pode começar com a senhora? Pode. Primeiramente, eu queria agradecer. É sempre maravilhoso estar aqui na Rádio Justiça, ainda mais com duas amigas que eu amo muito. E se eu puder dar dicas, assim, né, para o pessoal 60 mais, 70 mais, não se isole, né, o que a gente já falou aqui. Tenha sempre alguém da sua confiança e não clique nos linkinhos azuis que você recebe no WhatsApp, no e-mail ou de qualquer outro meio digital, né? E tem dúvida, veio uma pulguinha atrás da orelha, será que eu faço isso ou não? Liga para alguém. Pergunta, vira e fala assim, filho, filha, você pode vir aqui em casa? Eu estou pensando em fazer isso, né? Ou então, desconfia, você está lá vendo uma passagem, você vai no site da companhia aérea, está R$500, aí você vê lá num link que é 100. Eu vou comprar aqui 5 de 100, ao invés de comprar uma de 500. Não caia nessa, né? Não existe... não tem almoço grátis, né? Não tem almoço grátis. Você vai acabar gastando os seus 100, mas os 500 da companhia aérea de verdade. Então, todo cuidado é pouco. E atenção, e assim, parece o fim do mundo? A gente veio para assustar vocês? Não. A gente também cai nisso, né? Os jovens também caem nisso. Ninguém está ileso de cair em golpe ou em algum prejuízo que surgiu por conta de rede social e de mídia social. Mas prudência, canja de galinha não fazem mal a ninguém. Ai, ótimo, adorei. Não, e a gente fala de 60 a mais, mas eles, por exemplo, meu pai vai fazer 65 anos esse ano e ele não admite ser chamado de idoso. Minha mãe também, eu chamo ela de senhora, ela fica, quê? Como assim, senhora? Desse jeito. Então, Ainda tem que se identificar com a nova realidade, né? E aí isso também, a gente tem outro desenrolar psicológico nessa história, então. Porque a gente tem que se identificar. E é difícil a gente aceitar aquilo que de alguma medida incomoda, né? o primeiro cabelo branco depois dos 30, gente do céu. Nossa, se eu não pintar, eu fico aqui a total Meu grisalha. cabelo tá preso por alguma razão. Então, muito obrigada, doutora Tatiana, pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Vamos lá, doutora Helena Lariucci, as
Considerações finais. Bom, eu agradeço também doutora Tatiana, doutora Bárbara, a Ariana, o Neto, a Ana Cláudia, o Walter, né, que não está aí hoje. Hoje você está substituindo ele. É uma responsabilidade minha, né? É uma honra muito grande estar aqui falando de um tema tão importante e principalmente voltado aí nessa questão de análise, né, da legislação, do que pode, do que não pode, o que é direito, em busca desse equilíbrio, né? Porque todas as relações, elas são baseadas sempre no equilíbrio. Então, eu faço das palavras da doutora Tatiana as minhas palavras. Eu acho que é muito importante, né, essa convivência social, mas também é muito importante a gente lembrar a população brasileira de um modo geral, que é a responsabilidade de toda a sociedade, a tutela pelos idosos, da mesma forma que é a responsabilidade de toda a população, de toda a sociedade, a tutela pelas crianças e adolescentes, né? A gente tem que lembrar disso. A criança e o adolescente é o nosso futuro, mas os idosos, as pessoas idosas, eles são a representação viva e a experiência do nosso passado. Então a gente tem que ter um respeito, a gente tem que ter uma gratidão muito grande, né, por tudo o que aconteceu, pela história que eles viveram. Muitas vezes essas histórias são maravilhosas, em algumas situações não são tão boas assim, né, mas é importante a gente ter essa consciência, né, de que as pessoas elas erram e acertam. Então, pensando em direito dos idosos, né, é sempre bom alertar. Teve dúvida, se tem extrema urgência, alguém ligou com urgência extrema, a resposta é: me liga quando eu estiver desocupado. E corre atrás, sabe? Não tenha vergonha, pede ajuda para alguém, filho, família, sobrinho, enfim, né? Se não tem, com certeza tem um advogado, tem alguém para ligar. Não confia muito quando tiver uma situação bem dístone, né, bem díspare daquilo, ou bem diferenciada daquilo que é a realidade. É sempre bom estar sempre desconfiando. E parabenizar a Rádio Justiça por esse trabalho maravilhoso que ela faz de informação, de levar, né, a população em geral as informações e o conhecimento. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui na Rádio Justiça. Obrigada. Doutora, muito obrigada mais uma vez pela participação também. Eu que agradeço, foi um prazer estar com as duas realmente grandes amigas, excelentes advogadas, das quais eu só tenho a agradecer o conhecimento compartilhado no dia de hoje. Então, agradeço ao Neto pelos trabalhos técnicos, a você que foi fantástica, substituiu o Walter. Olha que substituiu muito bem substituído, viu? Obrigada. Então, Walter que se cuide. E eu queria deixar aqui uma mensagem aos 60 mais que nos escutam, né? E as empresas. Nós temos uma grande economia grisalha, platinada, e a gente precisa de um olhar mais atento, um olhar mais carinhoso. E da mesma forma que a gente cuida das crianças e dos adolescentes, você que vê qualquer forma de violência, denuncie. Denuncie, ligue para a polícia, ligue para a PM, mas denuncie qualquer forma de maus tratos, seja psicológico, seja físico, seja patrimonial. E você, idoso, venha compartilhar com outros grupos, com outros colegas, enfim, seus vizinhos, mas não fique isolado. Então é isso que eu queria dizer e agradecer imensamente a participação no programa de hoje. Obrigada. Perfeito, a gente que agradece. 4h57, portanto, hoje aqui no Justiça na Tarde nós tivemos a participação da doutora Helena Lariucci, mestre em Direito, professora e advogada, presidente da Comissão de Processo Civil do IBDFAN, do DF. Também a doutora Tatiana Costa Zanlorense, advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, jornalista e palestrante e escritora também. E a doutora Bárbara Freitas Nunes, advogada especialista em Direito das Famílias, Sucessões e Criminal, pós-graduanda em Psicologia Forense, palestrante sobre os temas de violência contra as mulheres e etarismo. Portanto, eu sou a Ariana Fonseca e agradeço muito essa companhia e audiência aqui na Rádio Justiça. Nós tivemos a produção de Ana Cláudia Possati, os trabalhos técnicos de Neto Silva e coordenação de jornalismo de Bárbara Michelini. Amanhã nós estaremos de volta a partir das 14h com Justiça na Tarde, na apresentação de Walter Lima. Rádio Justiça 104,7 FM. Sintonize seus direitos. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação.